Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Série Podcast, nossa edição especial sobre a série Reis. Então eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, porque o episódio de hoje tá super especial. O nosso convidado interpreta o filho de Abigail e Jeter na superprodução. Quando ele era criança, ele tinha o sonho de se tornar um grande guerreiro, e isso aconteceu. Ele se tornou guerreiro de Davi, como Amasa. O nosso convidado é o ator Rafael Montanher. E aí, Rafael, tudo bem? Rafa, né? Rafa, né? Rafa, vamos. A gente já combinou aqui, né? Olha, primeiramente eu quero agradecer a satisfação de estar aqui, podendo conversar, porque eu não vou mentir. Antes de ser chamado para fazer Reis, eu assistia primeiro, sempre assisti, primeira, segunda, terceira temporada, e eu já vi o podcast, eu conversava com a minha esposa, que tá aqui comigo, aí eu falava, amor, será que um dia eu vou lá? E eu não vi a hora de estar aqui, eu não vi a hora. Aí quando me chamaram para fazer a série, eu falei, eu não vi a hora de vocês me chamarem para estar aqui com vocês. E é verdade isso. Ah, que legal. E eu sei que você já era o nosso espectador, porque eu via lá na nossa página do Instagram você curtindo, comentando, eu sempre dei a stalkeada pra ver se eu forçar com os comentários, falando, tô aqui, eles vão lembrar de mim. E chegou, né? Mas chegou brincadeira à parte, eu sempre acompanhei, eu acho incrível essa forma atual de se comunicar, que é os podcasts, né? E ainda mais focado pro nosso produto da série Reis, que tá fazendo sucesso no Brasil e daqui a pouco no mundo inteiro também, né? Porque todas as super, mega, ultras produções da Record vão pro mundo inteiro. Então, pra mim, sinceramente, é uma honra, uma satisfação poder estar aqui falando um pouquinho da minha história e sendo uma vírgula, um ponto, ajudando a contar a série Reis. O legal, né, dessa proposta que a gente tem aqui, Rafa, é justamente não só, né, falar mais sobre o personagem, mas também saber tudo o que vocês, enquanto atores, estão aprendendo, vivenciando, refletindo sobre esse personagem também. Porque o pessoal tem curiosidade, né? Então, ver vocês lá na televisão, na série, na novela, atuando, fala, poxa, mas como que será que se esse personagem tá impactando a gente que tá assistindo, imagina, né, na vida deles, Sim. Né? Olha, isso é uma questão muito particular. Eu vou responder por mim, tá? Existem profissionais e profissionais ali que são contratados para retratar uma história. O Rafael Montanher, eu sou cristão e para mim tem uma representatividade muito grande. Por quê? Porque eu não interpreto só um papel. Eu retrato a fé. Então, para mim, isso é assim, sabe o sonho do jogador de futebol que atua na Copa? É exatamente isso, porque o que eu estudo da palavra, eu retrato isso no meu trabalho. Sim. Então isso é maravilhoso, e isso não vem só da série Reis, né? Vem da novela Jesus, que eu fiz também o Hélio, vem do Rico e Lázaro. Então eu venho numa crescente, e a cada trabalho que eu faço, existe uma crescente e um entendimento maior da palavra. Por quê? Porque obviamente você tem que estudar para saber de onde você vai, para onde você vem, quem é você na história, qual que é a sua importância. E essa série, a Reis, é tão especial para mim porque essa é o meu primeiro papel realmente bíblico. O Amasa está na Bíblia. Então é uma responsabilidade absurda. E para mim é tão gratificante porque é o que eu falei para você. Eu estudo, eu sigo os conceitos da palavra e eu represento eles, o Amasa, no caso, com um olhar diferenciado, porque a gente pauta tudo na palavra, né? E agora eu retrato isso na teledramaturgia, ajudando, como eu disse, a poder contar essa história. Sim. Então eu tenho um olhar diferenciado a respeito disso, porque é um olhar espiritual sobre o Amasa para poder estar fazendo nas questões dos conflitos, das conquistas, aonde ele se mete, aonde não se mete. É lógico que tem a poesia para poder contar a história, nem tudo é bíblico ali, né, que tem que ser retratado algumas coisinhas para dar liga, mas não foge do contexto da história. E nós temos os eventos, em particular, que são bíblicos, que tem uma tratativa diferente, como o pessoal deve ter visto agora, por exemplo, Golias, né? Foi incrível. O que é a produção nossa retratando essa passagem especial? Então é tudo de primeira, de qualidade e fidedigno, né? A palavra. Isso é incrível, isso é incrível. Antes da gente falar mais do Amasa, Rafa, tem pão de queijo, tem café, tem água, fica à vontade. Olha, você sabe que eu sou um guerreiro do Davi e eu estou mantendo o meu... Olha, brincadeiras à parte, é que eu vou almoçar saindo daqui com a minha esposa, eu agradeço. Mas assim, é dureza, viu?
pessoal pensa que não, mas ali, assim, a gente tem que ter um preparo físico grande, anda de cavalo, aprende várias coisas, lidar com espada, são coreografias que nós fazemos com adagas. Eu nunca tive essa exigência cênica. Eu sempre fui um moleque, não vou mentir pra você, de subir na árvore, tacar pedra nos amigos, apertar a campainha e sair correndo. Né? Atentado. A minha mãe fala, meu Deus, esse menino. Sempre joguei bola descalço na praça. Por que eu tô falando isso? Eu sou formado em educação física também. Então eu nunca tive essa dificuldade da predisposição de emagrecer, ficar forte, enfim. Só que coreografias com espadas, adagas e, obviamente, incluída no contexto que passa-se ali, cênico, da série Reis, eu nunca fiz. E é difícil, gente. É difícil. A gente passa horas e horas ensaiando ali as coreografias, porque existe uma equipe de dublês com a gente, uma equipe de profissionais, mas vira e mexe, sempre acaba acontecendo uma batidinha no joelho, alguma capacetada, um elmo que bate na gente, uma espada que bate no dedo, mas é tudo controlado, com muita segurança, com muita qualidade, e aí que tá o legal. Esse que é o desafio pro ator, pelo menos pra mim, eu encaro dessa maneira, né? O que eu já fiz? Eu já fiz isso. E o que eu não fiz? Isso eu nunca fiz. E eu adoro, né? E eu tava brincando com os meus pais, conversando, porque assim, andar a cavalo eu nunca andei. É isso que eu ia te perguntar. Eu fui criado na sala, jogando PlayStation e minha mãe levando todinho. Pra mim, sou filho único. Então assim, apesar de... Tem uma expressão pra isso, como fala, Filhinho do papai, filhinho da mamãe? Menino de apartamento, assim? Menino de apartamento. Eu não tenho problema com isso, como eu disse pra você, que eu sempre fui pé no chão, vim do teatro, tudo. Mas a minha criação foi essa. Então, qual que é o meu contato com o animal? No zoológico. Okay. E aí eu chego em Reis. Então, querido, você vai fazer o valente, tal. Começo a estudar. E ó, nós temos hoje aula de montaria. Falei, meu Deus, aula de montaria. Você nunca tinha subido num cavalo, nem chegado perto. Qual que foi meu primeiro pensamento? Olha, eu vou pegar carrapato, eu tenho que passar os bichos, os negócios. Olha as ideias. Porque é menino de apartamento. Mas foi um desafio. Por quê? Porque o cavalo, ele é um animal. É um animal. E é gigantesco. Existem são variações que tem de raça, né? Eu falei, eu quero mais mansinho. Eu quero mais bonzinho, que você vai pra esquerda, vai pra direita. Tá bom, Rafa, a gente vai pegar isso. Porque tem ator que já tem o convívio com um animal, ou que quer aprender num alazão, um cavalo. Eu falo, não quero. Pra mim é só entrar, sair da cidade, tiver que dar um trotezinho tranquilo, tudo. E aí eles selecionam um cavalo pra você e você vai com ele até o fim. E você treina. Por quê? Porque você tem que ganhar o respeito do animal. Você tem que ganhar a confiança, tudo, né? Pois eu não ganhei do meu. E o não ganhei do meu. Não sei por quê. E o meu chama barriga. Eu falei, qual que eu quero? Eu quero barriga. O barriga é o mais tranquilo. Eu falei, tá bom, vou pegar o barriga. Fui descobrir, só nas gravações, que o barriga chama barriga porque ele come sem parar. Então, toda cena que a gente tem que ir voltar a fazer 400 vezes, né? O barriga vê o matinho, abaixa, come, e me dá um trabalho, barriga, me dá um trabalho. Ele é bonzinho, mas me dá um trabalho. Tem a barriga desse tamanho. E aí, os cavalos, quando ficam perto um do outro, eles ficam se cutucando. Eles ficam se mordendo, mordiscando. E os guerreiros e os valentes, quando estão nas empreitadas, nas conquistas, nas batalhas juntamente com Davi, nós nos deslocamos de cavalo e de volta. Então, obviamente que isso é retratado cenicamente, mas tem momentos que, como eu disse pra você, é fidedigno. A gente tem que andar de cavalo, de espada, tudo, né? E indo à frente um do outro, voltando. Olha, e os bichos ficam se mordendo. Aí morde a perna da gente, sem querer, assim, brincando. Quer dizer, é um desafio. É um desafio desde a parte física, intelectual, espiritual. E, obviamente, eu sempre tento levar tudo de uma maneira muito leve, muito brincalhona. Mas é muito sério o que a gente faz. É muito sério. Muito, muito sério. Como eu disse pra você no começo, porque eu tô retratando a fé. Eu tô retratando a fé. Então tem momentos que a gente coloca, por exemplo, o Amasa, o Diego no começo. Posso falar do personagem? Lógico. Você não perguntou, mas eu já vou falando. Se você não me cortar... Não, aqui a gente gosta disso, Rafael. Entendeu? Você sabe que eu sou pago pra falar, né? A gente gosta de spoiler aqui. Não sei tem uns negócios pra falar aqui, hein? Porque tem gente que tá aqui assistindo só pra descobrir algum spoiler, entendeu? Vai ficar até o final pra ver se você solta algum spoiler aqui. Olha, você sabe que essa coisa de spoiler, antes de contar do Amasa, é engraçado. Porque assim, quando eu sempre
Eu e quase todos os atores, né? A gente deixa no modo silencioso quando vai gravar, pra não desconcentrar, fazer a coisa direitinho. O celular, mas você fica aqui, né? Com o celular aqui. Até pra gerar conteúdo. Eu uso muito pra gravar como recordação. Eu faço tipo de uma agenda, porque é muito legal. Sim. É único fazer um trabalho desse, né? Quando que eu vou estar andando de cavalo, com espada, adaga no meio? Eu falo, não, tem que registrar. E por aí vai, né? E aí a gente deixa em modo avião pra não interferir na gravação. Quando a gente sai, a gente tira. Então eu sempre tô registrando. Então eu tenho que tomar cuidado, porque antes de postar no History ou nos feeds, pra não dar spoiler. E eu já levei várias broncas. Rafa, você tem que tirar isso, porque isso não foi no ar ainda. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá e tiro, mas eu sempre registro. E aí, essa coisa de spoiler é engraçado, que eu ia falar pro pessoal, olha, vocês querem ver spoiler, você olha lá no meu Instagram, que você vai... Você vai se ligar em várias cenas que ainda não foram ao ar. E aí, falando um pouco do Amasa, foi um desafio muito grande, porque começa assim, foram 2 atores para interpretar a mesma história. E teve uma quebra no Amasa, porque o Diego, ele retratou da primeira à 4ª fase, né? E eu entrei no final da 4ª fase quando foi a passagem de tempo, né? Sim. E o Diego, se todos repararem, o Amasa, a história do Amasa, ele não é vilão. O Amasa, ele tem bagagens. As bagagens que fazem ele ser uma pessoa revoltada no aspecto de não aceitar a situação que ele vive ali. Que situação? Por exemplo, meu pai é um batalhador, o Rafael Sardão. Ele é um batalhador na série, ele trabalha, tudo, só que ele não consegue ter uma ascensão financeira. E isso, eu fico indignado. E aí que as pessoas podem começar a fazer uma ligação e perceberem mais pra frente, que vai acontecer, que eu não gravei ainda, a minha revolta com o Rei Saul. A minha revolta, por quê? Por que meu pai não consegue dar uma situação melhor financeira pra gente tudo? Por conta dos impostos que o Rei Saul cobra. Né? Então, vem essa crescente. Tanto que se vocês repararem, na primeira fase, né, antes de ter a mudança, o Diego não encostava no pai, não tem uma relação com o pai, tem uma relação com a mãe, de família afetiva. E aonde que ele encontra esse direcionamento para crescer na vida? Nas rinchas, nas batalhas, que aí, assim, eu cresço com Davi, né? Davi é meu tio, apesar de não parecer, mas Davi é meu tio. E a minha referência de Davi, do Amasa com Davi, é mais que o pai. Por quê? Porque não tem esse contato com o pai, de sentar, ô filho, deixa eu te explicar o que é a vida. Deixa eu te explicar as dificuldades, deixa eu te explicar. Não, esses aconselhamentos e os valores, apesar dele ter tido isso em casa, é com Davi. Davi ensina ele a lutar. Ele cresce com Davi, ele se aconselha com Davi, coisa que não faz com o próprio pai. Então, ele tem essa relação conturbada com a família, ele não é vilão, mas ele é truculentinho, ele não aceita a situação dele. Então, quando tem essa quebra de passagem de tempo, eu tive que tirar um pouco isso, porque teve um hiato ali que não foi retratado, e a gente já cresce, né? Sim, que faz parte de série, que faz né? parte de série, que é natural, que inclusive ainda bem que acontece isso, porque nos possibilita dar uma pitadinha mais de diferenciado, ou por que ele foi para aí, deixa o imaginário das pessoas também, não fugindo do contexto bíblico, do que acontece ali e tudo, mas o que acontece nesse ato que o Rafael Montaner construiu? Primeiro ponto, ele conviveu a vida toda com Davi. Ele se aconselha com Davi. Davi sobe nos montes, escreve salmos, né? Tudo. Então, Deus é com Davi. Davi tem um coração segundo a Deus, né? Então, eu me espelho nisso. E eu ouço muito Davi. Então, eu acredito que uma coisa que nada pague, que é o tempo, que é a idade que vai te calejando. Isso foi calejando muito a Amasa, ele foi tendo ascensão e se encontrando ali juntamente com Davi, virando, obviamente, um valente dele. Só que tem segundo ponto, que assim, minha esposa está aqui no estúdio, ela vai entender isso, que Davi que o Amasa encontrou o amor. O Amasa encontrou uma esposa também. Então isso muda qualquer homem. Isso muda qualquer homem. Que é uma coisa que o Diego não teve essa oportunidade de retratar, né? Então teve esses 2 fatores importantes na quebra pro Amasa ficar um pouco mais leve no começo. Que isso não significa que ele deixa de ser valente, que ele deixa de ainda ter as bagagens dele. Sim. Porque eu gravo vários textos que eu tô conversando com Davi, com meu pai, não sei o quê. E quando entra alguma fala que Davi fala, o meu pai fala, do rei Saul, me vê uma revolta imediata.
imediata. E eu tento alertar Davi o tempo inteiro. É que não passou isso ainda. Mas eu tento alertar Davi o tempo inteiro. Davi, olha, o rei Saul tá fazendo isso. Davi, não, porque o Davi tem um coração bom. O Davi não vê a maldade. E tem uma cena, você falou agora, eu lembrei de uma cena, achei muito bonita essa cena, né? Entre Davi e Amasa, em que Davi fala pro Amasa, mas Saul é o rei escolhido por Deus. Então a gente tem que respeitar ele. Um ungido, né? Sim. Você vê como é o coração de Davi. O coração de Davi. Sim. E aí o que acontece? Eu tenho essa coisa com o rei Saul por conta das minhas bagagens e por conta do que eu vi que a tirania, né? Porque o Saul, ele vem naquela loucura crescente, que ele vai se perdendo de Deus, né? Ele vai se afastando de Deus, aí ele começa, obviamente, quem se afasta de Deus começa a cair tudo, né? Ele começa a se perder, ele né? enlouquece. E eu pego essa transição da onde ele começa a enlouquecer, que é aquela fase, lembra que nós comentamos no começo aqui, que o Davi vence Golias, tal, aí tem a passagem de tempo depois, que é o hiato, e aí já começa essa fase que ele começa, o rei Saul começa a dar desafios pro Davi ir nas batalhas, porque ele pensa, eu vou dar isso, Davi vai morrer. Eu vou fazer isso, essa missão, Davi vai morrer. Só que Davi não morre, porque Deus é com Davi. E nós estamos com ele, sobre a liderança de Davi. Davi é um ungido, né? Então, como consequência, nós estamos na palavra ali, né? E eu, em especial, aí já vai o ator defendendo o personagem, né? Mas eu... Sempre, né? Sempre. Mas em especial... Mas o seu não é um vilão característico como o Aques, por exemplo, né? Não, mas olha, o meu não é vilão. O Augusto defendeu. Eu falei, Augusto, não acredito que você tá defendendo o Aques. Ele falou assim, eu tô tentando, mas tá difícil. Não, o meu não é vilão, porque assim, ele tem uma revolta só Sim. dentro dele, que não sei como vai ser no desenrolar da trama, como as autoras vão fazer, que de repente ele pode até meio que se retratar com o pai, especificamente em falas, em cenas, né? Porque implicitamente eu já fiz essa quebra. Foi me deixado, né? Obviamente, fazer isso. Existe uma direção, existe uma hierarquia, até para você não fugir da linha de interpretação, senão o telespectador olha e fala, ué, mas era uma coisa, agora não tô entendendo. Não, ainda é mais isso? quando a gente fala de um personagem que é bíblico, né? Exato, que é seríssimo. É seríssimo. Pelo menos a minha família inteira acompanha. O meu pai, eu tive a honra, eu já fiz vários trabalhos bíblicos, mas eu tive a honra lá em casa. Minha mãe sempre acompanha, a gente sempre vai juntos, debate sobre a Bíblia, conversa, fala, mas mãe, isso aqui, o meu pai chegou e falou, filho, eu tava lendo a Bíblia e eu tava vendo aqui, peraí, pai, antes de você começar, o senhor tava fazendo o quê? Não, eu tava lendo a Bíblia, eu tava vendo a Amasa, eu falei, aí eu deixo ele falar, né? Deixo ele falar. E aqui, assim, seu personagem não é vilão, filho, você é injustiçado. Eu falei, que mais, pai? Eu não tô sabendo, imagina, já tinha estudado, né? Mas você deixa, né, falar pra criar essa atmosfera, que esse é o objetivo da nossa série. É para isso que serve, para nós retratarmos as coisas que aconteceram na Bíblia, por isso que tem que ser fidedigno, óbvio, com um toque de poesia, tem que ter, mas assim, para criar e estimular a fé nas pessoas, seja de qualquer forma, pegando, lendo a Bíblia por curiosidade, ou entrando num podcast, ouvindo alguém falar, vou procurar no YouTube, vou não sei o quê, de alguma maneira retratar isso para criar de quem não conhece ou quem não tem esse contato com a fé, e quem tem, mostrar e cada vez mais firmar, porque a fé é um trabalho diário, né? Que nós temos que ter, de aprovações, porque o mundo tá aí, né? O mundo é complicado. E eu tava conversando a respeito, e nós estamos vivendo uma época complicadíssima, nem vou entrar nesse assunto muito, mas que o Brasil tá dividido, né? Nessa questão política, tudo. E por que eu faço esse paralelo e coloco isso para você? Como a nossa série é atual. Como a nossa série é atual. Em todos os aspectos, a palavra, ela nunca envelhece. Ela cada vez mais se prova que é fiel, que é atual, que está no nosso dia a dia. Por que eu tô falando isso? Você quer mais tramas e perdas, perdas e acertos e desvios políticos para poder do que a nossa série retrata? Que é a nossa realidade do Brasil hoje em dia. Então, se você pegar para dissecar, né, a nossa série em vários aspectos, pega um personagem, um núcleo aqui, tudo, a nossa série retrata do âmago do ser humano, em todas as questões. A questão, por exemplo, você vê a minha madrasta, a Zeruia, a injustiça que ela vive e ela não sabia. A história dela é linda, fortíssima. Quantas mulheres vivem isso?
Quantas mulheres vivem esse trauma e não sabem por quê? Agora eu posso falar de mim. Quantas pessoas na vida carregam uma bagagem que não se resolveu ou que tem um trauma implícito, que aonde que isso é curado? Aonde que essa ferida é amenizada, entendida, perdoada? É na palavra. E aonde que o meu personagem Amasa encontra isso? Com o contato com Davi que tem contato com Deus. Então, eu tô fazendo essa analogia para as pessoas verem de casa como a nossa série é importante. A nossa série é necessária pro cerne da família, que é o projeto de Deus, a família. Então, é necessária a nossa série. Não é só entretenimento, não. Pelo contrário, é muito mais. Então, quando eu converso com as pessoas, obviamente, você tem que partir de um ponto de início onde a pessoa entende um diálogo. Se você começa do fim ou de onde ela não conhece, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você parte do início, por exemplo, do entretenimento, por exemplo, você vê lá em casa, como eu estava falando, converso e falo com meu pai, a gente consegue chegar num paralelo, num diálogo que realmente quer discutir a palavra. Que é o falar, como tá sendo aqui em casa? Então, cada personagem carrega um direcionamento. Sim. Por exemplo, como eu falei da minha madrasta, como eu posso falar do meu pai, aqui para você. Quantos pais trabalham, dão duro, mas não conseguem por várias situações? Então, se a gente começar a destrinchar a série aqui, você vai encontrar o nosso dia a dia e as dificuldades que o mundo e as pessoas estão passando. Então, é de suma importância que as pessoas vejam a série e aprendam. Não só liga e fala, quero ver aí a batalha, que é legal, né? Você vê um monte de gente e lutando e fazendo os efeitos especiais, e pra gente que faz, é muito legal também. Mas tem que ter um olhar sensível por detrás para falar qual que é a mensagem que essa passagem ou que esse episódio tá passando. Por que a quinta temporada chama Perseguição? Você tem que pensar, tem que ser inteligente. Eu costumo dizer, as pessoas não podem deixar... e olha que dicotomia pode parecer isso que eu vou falar para você. Eu sou ator. Eu trabalho com as emoções. Mas as emoções são ferramentas para eu poder utilizar como modo de trabalho. Mas quem manda em mim é o cérebro. Então nós temos que ter uma fé, uma interpretação, uma vida inteligente. Se a gente não usar isso, não deixar o cérebro comandar, as emoções são enganosas. Então, por que eu tô falando isso? Porque vocês que estão em casa, e a gente que tá fazendo, tá todo mundo no mesmo barco. Nós temos que lidar com todos os ensinamentos, porque os textos, que são passados pra gente, tudo, são ensinamentos. Eu vejo dessa maneira. Óbvio que eu tenho um olhar profissional, clínico, de interpretação, tem que ter, é minha profissão, mas eu tenho um olhar de ensinamento por detrás. Eu falo, nossa, que pancada isso. Porque eu também leio o que não é do meu personagem, né? Óbvio que não dá para ler todos os capítulos, porque é muita coisa. Mas como eu trabalho, eu recebo, quando você é contratado para fazer a série, por exemplo, eu como ator, eu entrei a partir da 80. A gente recebe a partir do que nos diz respeita. Então eu sempre leio os primeiros 20 capítulos para entender e me ambientalizar quem eu sou, para onde eu vou, onde é minha família, que meio eu vou ser inserido. E depois você começa, pelo menos eu começo a ler aonde eu vou transitar, ou pelo menos aonde o meu núcleo transita. O que está acontecendo com meu pai, o que está acontecendo com a minha mãe, madrasta, minha esposa. Toda a série, né? Você tem que se situar. Sim. Então eu costumo dizer, resumir isso que eu tô falando para você, que é tudo uma questão de inteligência. E inteligência é ensinável. Nós temos que aprender. Então tem que ser aprendido, como a fé, como a profissão, tudo é aprendido. Então eu lido e encaro nessa maneira, com esse meio confuso que a gente vive, conturbado, o artístico então, mas... Tamo aí, né? Tamo aí para provar que dá para fazer diferente, que dá para ter uma outra ótica, um outro olhar e um olhar espiritual, sim, porque as pessoas estão vendo guerras, né? Mas a maior guerra que a gente vive é espiritual. Hoje, no mundo que a gente vive aqui, é uma guerra espiritual. Muito mais que a carne. A carne é passageira. Davi sabia disso.
Apesar de acontecer umas coisinhas aí, né, gente? Que não é spoiler, tá na Bíblia, né? Vai e volta, mas o coração é o coração de Deus. E é isso que a gente tem que ter esse olhar. É ter esse olhar pro que tá acontecendo e realmente falar o que Jesus faria nessa situação, né? Eu sei que a régua é alta. A régua é muito alta. Porque eu me pego nisso todo dia. Porque às vezes, né, você vai... Não, e eu sou muito assim, né? Sou muito expressivo, muito expansivo... sou muito, às vezes, um pouco temperamental, mas eu falo, mas isso tá errado, não pode ser assim. Inclusive pro trabalho. Porque depois que eu me converti, até o meu trabalho melhorou. Porque eu aprendi, por isso que eu tô falando, a fé é aprendida. Eu aprendi não somente a acreditar, mas a ter o autocontrole. Apesar de não parecer, mas é tudo controlado, tá? A minha esposa tá aqui de prova, é tudo controlado. Então, isso é transformador para mim. Porque eu tenho o privilégio, a honra que Deus me concedeu de poder estar retratando uma história, que é a que eu vivo, e eu acredito na palavra, tá exercendo a minha profissão com dignidade todos os dias. E a partir do momento que eu falo da minha profissão, eu consigo evangelizar. Da minha maneira, da maneira do Rafa, que Deus me proporcionou. Sim. Mas é sobre a palavra. Então eu estou envolvido, eu e a minha casa, né? Então eu costumo até falar para minha esposa que a nossa casa tá para servir a Deus, né? Tá para servir. Onde a gente pisa, a gente sempre tenta ganhar uma alma, a gente sempre tenta... Pô, mas como é que tá? Tem uma outra ótica mais sensível sobre olhar sobre o outro, que é isso que falta na humanidade. Em especial... Eu posso dizer com propriedade no meio que eu transito também, né? A pessoa só olhar para o umbigo, né? E isso é terrível. Não que a gente não tem que ver os nossos objetivos, os nossos anseios, lutar por ele, mas uma andorinha sozinha não faz verão, né? Pode parecer um pouco gasto isso, mas é verdade. Por exemplo, um trabalho na nossa série. Eu não faço sozinho. Pelo contrário, as pessoas vêm em casa, lógico. O ator tá aqui falando, gente... Existe um exército de pessoas por detrás. Da continuidade, desde o texto que vem, e só do texto passa por várias revisões, por vários historiadores, porque, imagina, você pega a Bíblia, você tem a Bíblia aqui, né? Tá, agora eu vou fazer uma série dela. Tá, mas como que você vai fazer uma série com passagens bíblicas, às vezes, por exemplo... Eu não preciso, não é spoiler, tá? Mas, por exemplo, todos sabem, quem lê a Bíblia, que meu personagem morre. Joabe mata meu personagem, isso é bíblico, tá lá, né? Como que você vai construir isso? Toda a trajetória, a trajetória, né, para acontecer isso. Que é o Mário que faz, né? Que faz o Joabe. Eu até brinco com eles no set, né? Que a gente tem uma interação muito boa no set. Tem que ter, né? Porque você convive mais com eles do que a própria família. Por exemplo, eu sou de São Paulo. Eu moro perto da Avenida Paulista, onde minha esposa tem um consultório, enfim, né? Eu vivo mais lá do que com a minha esposa agora aqui. Então, se você não tiver minimamente uma tratativa educada, de convívio, lógico que não dá pra... Um bom convívio, né? Convívio, não dá pra todo mundo ser seu melhor amigo, nem vai ser, entendeu? Você tem que entender que você tá ali pra trabalhar, mas você tem que trabalhar com espírito de colaboração. Sim. Entender que nós, apesar de, sim, nós cumprimos plano, roteiro, tempo, porque time is money, né? É caríssimo fazer isso. É caríssimo. Com essa qualidade que a gente tá entregando, isso é caríssimo. A gente bate metas, mas o material final é material humano. É humano, sempre o material humano, e sempre vai ser na área de interpretação, enfim. O produto que as pessoas veem final, que a gente costuma dizer, é o ator. É ali interpretando o personagem. Mas o que existe por detrás, como eu tava falando aqui pra você, desde o texto, desde a pessoa te caracterizar. Por que seu personagem é assim? Por que ele veste isso? Por que ele fala assim? Porque até pra gente interpretar existe coach. Existe um acompanhamento no set. Então, por isso que eu tô falando, a minha esposa, quando eu introduzi ela nesse meio, pra ela conhecer, ela falou, não imaginava que era assim. Estúdios e estúdios, gente, que nós temos lá na Record TV, de vales construídos, montanhas construídos com uma qualidade absurda. Por quê? Porque assim, nós fazemos externas, internas, cidades cenográficas que são construídas com pessoas assim, com profissionais maravilhosos. Construir cidades e cidades para retratar da melhor maneira possível para as pessoas. Isso demora. Isso é caro. E as pessoas, quando elas assistem, né, um episódio no ar, muitas vezes nem sabem, porque a gente, para um episódio... Outro dia a gente estava conversando aqui, eu não sei quem comentou isso, praticamente um filme por dia ali, um filme por né? dia. Então, quem tá assistindo
muitas vezes não sabe. Então, é um trabalho muito grande que tem por trás. E tudo, né, Rafa? Assim, aqui, para esse episódio hoje, tem a Clarissa, tem os meninos que estão aqui Você com a me gente. falou que esse tá sendo especial, equipe, né? Vai ter uma equipe especial hoje para me receber, não é isso? Clarissa, a gente recebeu. Mas se não tem uma pessoa para me ajudar a conseguir te trazer para cá, né? Tudo na vida, quando a gente trabalha em equipe e entende o que é trabalhar em equipe, tudo na vida flui melhor. É o que você falou da convivência ali com os outros atores. A convivência no trabalho, é importante ter uma boa convivência pro resultado, pro bom resultado. Lógico, do trabalho. Eu vou te também, dar um exemplo né? disso. Também. Antes de eu começar a gravar, antes do Diego, que dividiu comigo o personagem Amasa gravar, nós fizemos uma reunião em família. Isso é legal. Fofocas, fofocas, fofocas. Nós fizemos uma reunião em família. Eu, Diego, Rafael Sardão, Abigail, porque teve 2, né? A minha mãe, a coach. E nós sentamos e conversamos em família. Eu, em especial, e foi feita uma leitura para dar o tom. Então, quando você tá definido a caracterização, que é o personagem vai ter esse cabelo, o personagem vai vestir essa roupa, no caso de mulher, né? Vai ser essa maquiagem, vai ser esse cabelo tal. Então vai ser essa cena, você grava uma cena, não digo piloto, mas uma cena teste pro diretor ver se o tom tá correto da cena. Se é isso mesmo, se o pai vai ser assim, se a roupa é essa, a expressão é essa. Senão a gente vai lapidando antes de começar a gravar. Então é um trabalho minucioso, olha, vocês não têm ideia. Aí eu sentei com o Rafa também, mas com o Diego, falei, Diego, que eu fiz Tagem com ele, né? Falei, Diego, em Tagem, você também faz um todo parrudinho, a gente é parrudinho, fortinho. Peraí, vamos quebrar isso. Porque ele tava fazendo, né, um personagem um pouco mais, aí eu falei, eu quero entender. Por que essa sua construção, que você não encosta no seu pai, que você tem essa dificuldade? Porque eu quero entender para dar segmento nessa linha e sim ter uma quebra. Não é nem questão de vaidade, é porque, como eu te falei, tem que ter uma quebra, porque você fica mais velho, acontece coisas e a vida muda, né? E isso tudo que eu tô falando para você com a cabeça da época. Não é como a gente pensa hoje. Se fosse como pensar hoje, eu acredito, inclusive minha esposa também fala isso pra mim, você vê, por exemplo, o Velho Testamento, que é Saul, né? Olhando com várias mulheres. Aí você fala, como é que é possível isso? Como é que dá? Como é que faz? Como é que biblicamente... Então você tem que estudar tudo e entender com a cabeça da época. Exato. Você não pode julgar com a cabeça de hoje. Pra você conseguir ser fidedigno pra retratar. Mas deu ruim pra Saul, hein? Deu ruim pra Saul. Muito Apesar ruim. de ser da época, deu ruim. Bem feito. Mas eu tô falando isso porque quando eu conversei com o Diego, a gente precisou juntos construir isso. Juntos. Eu falei, então tá, você vai seguir essa linha de interpretação? Eu tô pensando assim, nós lemos a mesma cena. Óbvio que era uma cena, vamos dizer assim, coringa, que não precisaria... Tá dizendo que ia ser na quarta, quinta, sexta, enfim, né? E aí nós lemos essa cena juntos e nós achamos um tom juntos. E a partir dali, com o nosso encontro, com a leitura, com as coisas coesas, em conjunto, nasceu a Amasa. Que legal. É assim que eu trabalho. Eu trabalho dessa maneira, eu faço questão de ir no set, ver como que era o gestual. Por exemplo, teve uma vez que eu fui lá ver o Diego no set, queria ver ele lutando. Por quê? Porque se de repente eu combinei com ele da gente ter a daga, essas coisas, ia ter um gestual que marca, dá o DNA do ator. Então assim, é um trabalho minucioso, dos mínimos detalhes. Você tem que criar ou retratar uma pessoa do momento do respirar ao momento que ele deita. Então, quer dizer, você tem que ter uma mente muito fértil, graças a Deus eu tenho muito. Isso até demais, às vezes. Diga de passagem, minha esposa tá aqui que não deixa mentir. Mas, assim, é preciso, isso é uma ferramenta de trabalho. Se ser canalizada com inteligência, funciona. E é isso que vocês estão vendo, né? Agora sim, voltando um pouco atrás, se você deixa os sentimentos te levarem, e sabe como eu vejo? Eu vejo esse todo o processo que eu te contei, é como eu sou professor de educação física também, né? Eu vejo como uma analogia, como um jogador de basquete. Quando ele vai treinar nos ensaios, ele vê como ele bate a bola, como ele pega, como ele arremessa, ele faz esses treinos separadamente. Aqui é só recepção, até porque eu já joguei basquete. Pode parecer que não, porque eu tenho 1,68 m, mas eu era armador pela minha defesa. Eu era armador. Então, e era um sucesso, porque eu sempre fui rápido. Então, você faz esse tipo de trabalho separadamente. Na hora do jogo, você nem pensa. Você recepciona, você joga tudo. Interpretação é a mesma coisa. É a arte de não interpretar.
Olha que loucura que eu tô te falando. Como que você interpreta não interpretando? Sem interpretar. Pois é isso que você tem que fazer. Você não pode, por exemplo, eu tô aqui, obviamente, que aqui é um podcast, a gente tá trocando ideia, tudo. Mas o interpretar, vamos supor que a gente fosse gravar e tivesse um roteiro que eu tinha que seguir, um texto que seguir. Eu tenho que fazer exatamente desse jeito que eu tô fazendo. Isso é técnica, isso é inteligência. Por exemplo, Rafa, como que chora? Tem ator que é visceral, que enfia o dedo no olho, que coloca cristal japonês, tudo. Eu não lido dessa maneira. Que fica pensando em coisa que sofreu na vida. Isso é terrível. É terrível esse tipo de coisa. Por quê? Porque você mexe com coisas dentro de você que não tem que mexer. Eu procurei arranjar um método, por exemplo, voltando, indo por esse lado, na respiração. É técnica. Se você prender ou acelerar a sua respiração, obviamente, com uma concentração, com um contexto todo em volta, das pessoas ajudarem no set, o figurino, tudo. E tá envolvido ali na Você chega em qualquer estado emocional. Qualquer estado emocional. Então, é isso que eu tô falando pra você. É inteligência. Tudo na vida é questão de inteligência. Sem ela, a gente se perde. Tem razão. Você imagina a inteligência que tem que ter pra fazer uma série dessa? Quem tá por detrás, escrevendo os textos, roteirizando, fazendo... é um quebra-cabeça e é uma mente que não funciona sozinha, mas tem que partir de alguém, né? Sempre tem que ter um líder. Sim, porque exige estudo, né? Exige entendimento, existe um cuidado, porque a gente tá falando da Bíblia, então existe um cuidado para manter ali o texto... fiel ao texto, né? Enfim, exige muita criatividade. E essa é uma preocupação, né? Eu sou jornalista, então quando eu escrevo um texto, né? Nunca escrevi uma série, uma novela. Ainda? Eu roteirizo documentários e tal, então a gente exige muito, né? Da nossa criatividade pra gente tentar fazer algo diferente. Eu fico pensando, imagina uma série inteira, então é um trabalho assim... O coletivo, a equipe precisa estar sempre em muita sintonia, né? Tanto da base dos textos, quanto da isso é uma atuação, preocupação, figurino, direção, é tudo, né? É uma orquestra ali, né? Perfeito. Por que eu tô falando isso? É uma preocupação pro ator que, por exemplo, eu tenho o privilégio e a honra de estar exercendo a minha profissão. Matematicamente, se você for ver no Brasil, né? E ainda mais, eu vou afunilar mais ainda. E ainda mais, está trabalhando... numa emissora que tem os princípios que eu vivo, que eu acredito, e está num produto desse. Então, o funil, né, vai... que é um privilégio, privilégio, privilégio. Sim. Por que eu tô falando isso? Já tô há 10 anos na Record. Então, esse é meu 10º produto na TV. E como é que você faz? Por mais que seja... o ator sempre tem um DNAzinho, um jeitinho dele. O pessoal sempre me coloca, às vezes, para fazer um pouco lado cômico, ou um lado... Dificilmente é o oposto. Já fiz. Sim. Já fiz na casa. O lado oposto, vilão, gente mal mesmo também. A gente é profissional. Você entrou em que ano na Record? 2003? Eu acho que foi 2000... por aí. Ó, eu entrei... vou contar um negócio aqui, hein? Já volta, não esquece o fio vou contar um negócio aqui, hein? Fiz teste pra Rebeldes. Ah, é? Na época eu não tinha cabelo branco, tá? Fiz teste pra Rebeldes, não passei porque não cantava. Passei porque não cantava. E aí me chamaram pra fazer o remake de Dona Xepa. Legal. E aí eu comecei minha história na Record. E desde lá eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Foi 2003 mesmo, por aí, né? Você imagina. Olha quanto tempo. E por que eu tô falando? Quase 20 anos. Pra você ver. Quem vê cara, né? Olha aqui, né? É os produtos. As butolínicas. Mas por que eu tô falando isso? Porque como que você faz, por mais que os desafios dos personagens sejam diferentes, que você não repete o mesmo sistema de interpretação? É que nem você me falou, criando um texto. Porque assim, obviamente, você olha um ator, às vezes o ator cria uma marca de, esse ator faz muita cena de ação, esse ator sempre faz mais vilão, esse ator faz mais comédia, ou uma coisa mais leve. Sim, é comum isso mesmo. Porque você sempre traz, quem fala que separa é mentira. Sim. Porque isso é esquizofrenia. É tudo uma coisa só, gente. Só que nós somos profissionais, temos técnicas e sempre você coloca um pouquinho da sua visão, da sua criação, das suas bagagens. Óbvio que se precisar mudar, você muda. Por exemplo, eu fiz uma vez um neonazista, o Enzo, o cachorro louco, que eu tava barbudo, careca na gilete e forte. Tem nada do Rafa ali, nada. Mas só que, olha como é louco, né? Eu não percebia isso. Mas no final da trama, antes de eu morrer, no Enzo, o pessoal tava chamando de meu malvado favorito. Falava, gente, vocês são loucos. Eu faço um neonazista, o pior ser humano que existe na Terra. Mas por que eu tô falando isso? Porque você tem que ter um olhar de inteligência para poder criar os personagens. Então, quando me chamaram para fazer o Amasa, eu sim fiquei preocupado. Aceitei o desafio na hora. Como é que foi? Como te chamaram? A produção, né?
a produção liga pra você. Você tinha feito Tagem, né? Eu fiz Tagem. Tinha sido seu último trabalho na Fiz Record. o Tagem. Eu fiz o Juliana, né, em Tagem, que é um núcleo super engraçado, de comédia e tal. Delícia fazer. Uma novela teen, né, delícia. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, né. Uma outra tratativa, uma outra linguagem, Sim. uma outra época. E aí eu acabei esse trabalho. Eu vou contar pra vocês aqui como é que foi, porque vida de ator é assim. Eu falei, amor, e agora? Acabou, né? Não tem um outro contrato. Como é que faz? Vamos fazer um jejum. Vamos entrar, vamos fazer um jejum. Olha, eu vou te contar uma coisa. Fizemos um jejum, eu e minha esposa, tudo, colocamos ali no altar, tal. Isso é um testemunho que eu tenho pra dar pra você. Mas não foi assim, a vírgula que eu pedi, né? Que eu falei, olha, poxa Deus, tô pensando assim, queria fazer um trabalho. Tinha acabado de me casar, tá? Deixar bem claro. Pô, e agora? Não sei o quê. Sim. Por mais que eu soubesse das condições da minha profissão, enfim. É um outro podcast que a gente pode fazer. É porque tem essa questão dos projetos, né? Você tá num projeto, acabou. Sim. Existem contratos... Não necessariamente você vai estar em outro, Não, né? existem contratos que são de 2. Hoje não existem mais contratos longos. Vão até no máximo 2. Quando eu entrei na Record, eu nunca peguei, tá? Contrato grande. Não que eu esteja reclamando, gente. Sim. Mas eu nunca peguei, porque eu sempre trabalhei. Mas eu acabava uma obra e já entrava outra. Tinha atores que eu conheci na época, quando eu entrei na Record, que tinham 4, 5 anos de contrato. Hoje não existe mais isso. Não existe. É pela obra ou você fica no máximo 2 anos, que é os protagonistas. Né? Ok. Por uma extensão, ou se de repente já engata um trabalho no outro, porque tá em evidência e tal. Tá. Personagens, por exemplo, do peso que eu faço, dificilmente a pessoa vai estar contratada por mais... Ó, você vai ficar aqui e tudo. O que eles fazem? Aí, respondendo a sua pergunta. Eu tava fazendo Tagem. Acabou. Me desesperei, porque assim, pode parecer que não, mas eu sou o homem do lar. Você olha, eu tenho responsabilidades, né? De uma maneira que eu tenho a cumprir. Como eu falei pra você, eu sigo, tá na palavra. Então você se preocupa, né? Fala, amor, só o altar. Só o altar vai resolver pra gente. Não tem como. Porque nós fizemos tudo que a gente podia fazer com a força do braço aqui só na fé. Fizemos o jejum. Olha, no dia que acabou o jejum, foi no dia que acabou o jejum, o meu telefone tocou. O telefone tocou, as pessoas me chamando pra fazer uma masa, do jeito que eu pedi. Do jeito que eu pedi. Tudo. Aí você fala, que ganancioso salário. Não, gente. Eu moro em São Paulo, a gente paga aluguel, a vida é cara. Então é uma questão, não é que você pede X pra trocar de casa, não é nada disso. É pra você ter uma vida digna. Sim, não por vaidade, né? Não, é pra ter uma vida digna, pra se deslocar, ir e vir, comer, manter uma casa, manter 2. Então assim, Sim, lógico. você tem que ter um mínimo, a condição financeira digna, básica pra você se manter, te dá tranquilidade até mental. mesmo, exato, até pra você desempenhar bem o seu trabalho, você precisa ter uma boa noite de sono, né? Se alimentar tá bem. adequadamente, né? Então, Enfim. assim, e Deus concedeu. Isso é incrível, incrível. E nós estávamos conversando antes de eu vir pra cá, ontem com a minha esposa. Falei, amor, eu vou lá no podcast, muito legal. Lembra a gente conversando tudo? Ela, não, vamos fazer um jejum então, porque a gente já teve a experiência do poder do jejum na nossa vida. Então eu tô falando tudo isso, mas é o Rafa, isso é muito particular, tá? Eu falo de arte, eu falo de evangelização e eu falo da minha vida Sim. com Deus, que é tudo atrelada. Tudo Sim. atrelado. Então não tem como fugir disso. Eu sei que esse não é o tema específico, falar de evangelização, essas coisas Mas aqui não tem tema, Rafa. Aqui o tema é você, entendeu? O tema é sua vida, você, carreira. A gente quer saber tudo. E as pessoas têm curiosidade, como eu falei, né? A gente fala bastante do Amasa, mas quem é a pessoa por trás do Amasa, né? Quem é o Rafa, né? Como que é a vida dele? É o que as pessoas E eu querem sou muito grato, saber, sabe? né? Eu sou muito grato pela vida. Eu sou muito... Porque eu tive um desafio na minha vida muito grande. Eu já tive bulimia quando eu era mais novo. Porque eu era bem gordinho. Bem gordinho. Talvez aí que desenvolveu esse minha aptidão, eu vou contar pra você, da arte depois da educação física, pra poder entender. Eu sempre gostei de entender as coisas. Tá. Fala, ai, cara chato que pergunta. Não. Por que eu pergunto 1, 2, 3 vezes se precisar? Porque quando eu der a minha palavra, quando eu falar que sim, é sim. Porque eu não fiz nada por impulso. Sempre foi assim. Obviamente que você vai aperfeiçoando conforme a idade, você vai amadurecendo, tudo, mas eu sempre lidei com isso. Eu passei um desafio muito grande quando eu era criança, porque eu era gordinho.
baixinho, gordinho, tudo, e eu sofria bullying, nem existia essa palavra ainda no colégio. Pode não parecer gente, mas eu tenho 39 anos, e eles pintam meu cabelo, porque eu tenho cabelo branco, mas eles dão uns retoquezinhos ali eles falam que parece de 25 a 30 anos, eu fico super feliz, eles estão falando. Brincadeira, eu tenho essa vaidade, não, se precisar ficar com cabelo branco, com barba, o importante é trabalhar. Sim, com a sua dignidade. profissão exige Legal, ser desencanado, né? O legal é eu emprestar o que eu sou pra obra. Rafa, tem que raspar o cabelo. Rafa, tem que tirar a sobrancelha. Rafa, tem que engordar. Vamos nessa. Lógico, tem que ter uma proposta e um fundamento por detrás. Lógico. A partir do momento que é entendido e eu vi, pô, delícia. Delícia você se retratar de uma maneira diferente e entender por que você tá fazendo isso. Não é a vaidade. É você entender que você tá com um propósito muito maior para ajudar a contar uma história. Que eu sou uma peça de um quebra-cabeça. Eu não sou o quebra-cabeça inteiro. Então, o que aconteceu? Eu tava falando de fé, né? Essas coisas assim, desafios. Eu desenvolvi bulimia. E foi muito difícil pra mim isso. Eu quase morri. Quantos anos você tinha? Eu era moleque. Eu tinha lá pelos meus 12, 13, 14 anos. Você era gordinho, sofria esse bullying na escola. Sofria, aí, meu... Você nasceu em São Paulo. Eu sou de São Bernardo, gente. São Bernardo pro mundo. Eu também. De que bairro? Os caras de São Bernardo aqui, né? De que bairro? ABC mesmo ali, eu sou do... Não, é São Bernardo Centro. Centro, eu nasci, né? Piraporinha. Passei a infância no Assunção. Na Assunção, eu cresci ali. A minha vida ali, meus pais moram lá ainda. Eu sempre uma cidade gostosa ali, né? Bem pertinho da capital de São Paulo, né? Enfim. Tudo. Então, assim, eu sempre morei ali em São Bernardo. Eu sempre brinco com o pessoal. Tanto que quando eu fiz o Juliano na novela anterior, eu falei, tá, ó, fácil. É só eu dar um tom a mais no que eu já conheço. Sim. Que é puxar o R, fazer essas coisas. Enfim. E aí, lá em São Bernardo, eu sempre gostei de comer. Então, eu era gordinho. E aí, eu comecei a sofrer muito bullying, né? Hoje eu falo numa boa isso, porque foi superado. Tá. E até mesmo por uma questão de como é importante o seio familiar. Porque foi graças à minha família. Obviamente, graças a Deus, né? Mas o que Deus me proporcionou, essa família estável que eu tenho até hoje. Eu tenho pai e mãe vivo, graças a Deus, tudo. Foi no seio familiar, com os princípios cristãos, que eu encontrei a minha salvação. Ali, quando eu era moleque, quando eu não tinha nem noção do que era fé, do que era... Minha mãe e meus pais já iam, né? Mas eu não tinha ainda. Sim. Não tinha isso. Não entendia. E você tomava medicação? Não, vomitava. Ok. Eu comia... Porque quem não sabe, isso é uma distrofia. Eu tava magro, eu passei em psicólogo, e dieta. E foi algo que veio... através do trauma. Que os coleguinhas ficavam me sacaneando, aí eu não sabia como emagrecer, aí eu vi um coleguinha do colégio que fazia não sei o que, eu comecei a fazer. Também. Menino, começava a fazer também, e eu comecei a emagrecer, óbvio, você não come. E aí eu falei, legal, é isso. Só que, obviamente, isso traz vários problemas gástricos, você cai cabelo, você não consegue ter um intelecto, você não come, você começa a ter problemas seríssimos. E graças à união da minha família, que foi que eu consegui reverter esse quadro. E aonde que eu tive o pulo do gato depois, com que minha família me acompanhou. Seus pais perceberam? Minha mãe. Sua mãe descobriu? Minha mãe percebeu, assim, fizeram tudo. Eu encontrei na arte. Essa catarse foi na arte e na atividade física na academia. Por isso que eu comecei a fazer. Foi junto. Educação física e artes cênicas. Por isso que eu sou formado nisso hoje. O meu histórico é esse. Entendi. Eu comecei a fazer teatro. E aí e eu via que eu não tinha força para fazer teatro. Porque você não se alimenta. Aí eu falei, não, eu vou começar a comer, então vou parar com isso. Mas o que te deu esse estalo? Por que eu te falo isso? Por conta dos meus pais. Seus pais. Quando eu cheguei em casa do colégio uma vez, mais cedo, eu lembro disso até hoje. Aí eu vi minha mãe e meu pai chorando. Eu cheguei, porque eu tinha chave de casa, né? Aí e eu vi minha mãe e meu pai conversando, não sei mais o que eu vou fazer, nosso filho vai morrer, não sei o quê. Aquela tristeza, aquela coisa de família e tal. Aí eu falei, poxa, eu não posso fazer isso com os meus pais. Não posso fazer isso com meus pais. E aí eu sentei, mais uma conversa, né? Porque assim, minha família sempre teve muito diálogo. Sim. E eu sempre gostei de falar. Isso vem da minha mãe, tá? Minha mãe fala muito. E aí meu pai é mais, é isso. Vai lá, fala lá com a sua mãe. Vamos ver o que vai fazer. Enfim, é assim. Meu pai é ex-metalúrgico. E aí, com muito diálogo, minha mãe, então tá. Aí eu comecei fazendo um tratamento nutricional. Comecei a passar com terapia. Aceitei, porque eu tive esse choque com a minha família. Okay. Pelo olhar da minha família. Não pelo meu, porque o meu tava doente. Então, por que eu te perguntei isso? Coincidentemente, eu também tive
com a mesma idade que você. Olha só. Aos 13 anos eu tive anorexia e bulimia, só que eu demorei aí 1 ano e meio pra entender que eu precisava de tratamento, porque eu me olhava, não sei se você Não, eu aconteceu demorei isso com também você, 1 aninho. que eu me olhava no espelho, eu não vi uma pessoa ali Não, é anoréxica. atrofia. E eu vi tava uma pessoa com as costelas, gorda. E tudo você se aqui. via gordo. Nossa, é tão louco, gente, muito isso. louco essa É doença, a ação né? do mal tão grande, porque assim, por exemplo, eu tô aqui, aí tem uns pãozinhos de queijo. Se eu comesse um pãozinho de queijo, na hora, eu falo, meu Deus, eu vou engordar, eu preciso vomitar. E no banheiro eu vomitava. É isso, é terrível, gente, terrível. Aí, através da ação da minha família, aí eu fui pro teatro, eu vi que eu precisava de energia, tudo, aí eu precisava, mas e se eu como? Como é que eu posso ficar? Aí eu vi os caras mais velhos lá, e a pessoa da área artística sempre se cuidou muito, tal, até por uma questão de trabalho, né? Sim. Eu falo, como que esse cara tem essa pele? Como é que essa menina tem esse fôlego pra dar um salto? Porque eu comecei a fazer no Circense, né? Na oficina dos menestréis. E aí eu não tinha força pra fazer. Aí eu queria ficar forte pra poder me pendurar, fazer cambalhota, né? Eu falei, não consigo, terrível. E aí foi uma crescente. Assim como é a fé, como Deus vem limpando a gente. Deus não chega aí e bom, ele pode, sim, te dar um choque de realidade, mas a limpeza é gradual. E você tem que se permitir. E eu me permiti, através desse choque da família. E aí minha vida foi numa crescente muito grande, porque aí depois disso eu me encontrei, me centrei na palavra junto com a minha mãe, e aí foi um gráfico ascendente, graças a Deus. Por isso que eu retrato e bato firmemente no poder da família, dos moldes tradicionais. Pai, mãe, filho e filha. Sem isso, hoje talvez o Rafa não estaria aqui. Não, a base é muito importante, né? Eu vejo quando... Agora você me fez lembrar, né, dessa fase, dessa história. Comigo aconteceu muito parecido. Eu também vi essa referência familiar e foi o que me ajudou mesmo a voltar pro eixo, né? Porque é uma doença... E chama atenção o fato de um homem, né, de um menino, porque ainda acontece muito isso, né? Quando a gente fala sobre anorexia, fala sobre bulimia, o público-alvo normalmente são as mulheres, mas... Sim. É um problema, uma doença que atinge também os homens, né? E isso é importante, os pais estarem entre tantas coisas. Nossa, o mundo tá tão bagunçado hoje em dia, né? Mas isso, eu posso falar isso por experiência, os pais estarem atentos em todas as questões com seus filhos no colégio, porque ali no colégio não tá debaixo do seio familiar. Não tá debaixo do teto. E tem a influência dos coleguinhas e dos amiguinhos. Sim. E você não sabe quem é quem. Se você deixar seu filho hoje e não tiver um controle na frente da televisão, você não sabe o que ele vai assistir? Sim. Hoje... Né? Tem mais distrações, né, do que Não, antigamente. é terrível. Mas São Bernardo venceu. São Bernardo pro mundo. Eu fico brincando, né? E aí você foi, então... Aí eu fui enveredando. Mas como que você chegou no teatro? Porque alguém te apresentou nesse meio tempo? Porque eu vi uma propaganda... Olha só. Eu sou experiente, eu não sou velho. Eu vi uma chamadinha no jornal. Aí eu falei... De uma novela? Não, de um curso amador pra teatro. Ah, tá. Não sei por quê. É coisa de Deus, né? Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, né? Eu imagino que... acredito nisso. Mas aí eu falei, mãe, eu queria fazer teatro. Foi lá no Dias Gomes. Nem sei se chama mais Dias Gomes hoje, o teatro ali perto da Avenida Paulista. E aí minha mãe... Minha mãe é... incrível. Aí ela foi lá, conversou com meu pai. Dona Regina. Regina, e seu pai? Luiz. E aí minha mãe, naquela angústia dos pais tentarem fazer tudo pelo filho. Sim. Né? Tanto que quando eu falei que... Você é filho único? Eu sou filho único. Eu tive um irmãozinho, Gabriel, que faleceu antes de eu nascer. E teve problemas respiratórios, tudo. Aí, enfim, faleceu. É uma questão que não se debate muito na família. Mas eu nasci com problemas respiratórios também. Nasci de 8 meses. E minha mãe fala, por isso você é agitado. Nasceu de 8 meses, antes da época. E nessa ânsia dos pais ajudarem, minha mãe falou, não, lógico, filho, vamos conversar com o senhor. É isso que você quer? Tudo. Por quê? Para desviar o foco. Para dar um outro, dar um direcionamento pro filho. E foi aí que eu me enveredei na arte. A partir daí, com o teatro, através de uma dor, veio a bênção.
Quantos anos você tinha na época? Uns Eu acho que é 14, isso, 15? 13, 14 legal. anos. Porque era a época da vaidade, né? Sim. A época das Acho menininhas. que é a época mais difícil pra qualquer Eu jovem. vi as essa daí. menininhas me jogar de lado porque eu era gordinho, aí tinha os menininhos, eu falava, não posso, e não sei o quê. Então, é a época realmente da formação de muitas coisas, que os pais e a família têm que estar atento. Entre tantos outros problemas, existe isso dentro dos colégios. Eu acho que é a idade mais desafiadora, tanto pro jovem quanto pros pais. Muito. Lidarem com as mudanças, as transformações, as diferenças de gerações, Sim. né? E pra mim, veja bem, eu vivo, isso é o Rafa falando, tá? Eu vivo assim, eu tenho valores diferenciados de algumas pessoas que trabalham na minha área, né? Porém, eu convivo e exerço a mesma profissão, porém não comungo com o estilo e a visão de vida dessas pessoas. Ok. Então, eu tenho que ter uma sabedoria para estar lidando com o meu dia a dia. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe nada disso. Não acredito nisso. Eu acredito que nós temos o livre-arbítrio e a salvação individual. Então, cada um lida com a sua vida com a maneira que quiser. Se você estiver aberto para uma conversa focada para isso ou para aquilo, conversaremos. Se não, vamos trabalhar com paz de espírito, com alegria e com verdade, que é o que eu faço. Eu não entro numa discussão ou num assunto que a pessoa não quer desenvolver. Se a pessoa, é o que eu te falei, a pessoa começa com a conversa pelo fim, eu não acredito nisso e ponto. Eu não vou debater. Porque não é assim que faz. É assim que funciona. Então, por que eu tô te falando isso? Porque eu transito, sim, num meio que existe alguns conceitos que o Rafa não compactua. Porém, eu tenho que transitar com o quê? Com inteligência. Com inteligência. Por quê? Porque eu, sim, sou cria do meio artístico. Porém, os meus valores são familiares e na palavra, que foi isso que eu aprendi. E eu fui desenvolvendo isso e fui solidificando e colocando isso e tentando retratar da melhor maneira, porque agora eu sou casado com uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Carol, já você vai vir aqui, entendeu? Doutora Carolina Montanher. E aí, assim, eu tento retratar isso como marido, como esposo, né? Como cabeça da família. Então, isso é importantíssimo. É o que eu falo pra você. Eu tenho esse jeito brincalhão, tudo, mas assim, as responsabilidades têm que ser colocadas em xeque com um diálogo que nós fazemos em casa como marido e mulher, que foi aprendido, porque eu não sabia ser marido também. E minha esposa não sabia ser esposa, é natural. Eu nunca casei, minha esposa também não. E como eu disse, nós somos casados há 2 anos e 2 meses, né, amor? 2 anos e 2 meses. Vocês não têm filhos? Não temos filhos. E então, nós tivemos que aprender a ter uma qualidade, inclusive para esse momento de vida que eu estou vivendo agora. Porque eu moro eu moro em São Paulo, minha casa é em São Paulo. Mas eu tenho uma moradia para trabalhar no Rio de Janeiro. E minha esposa trabalha em São Paulo, ela tem um consultório ali na Avenida Paulista. Como que se lida com isso? Você tem que ter uma fé, uma atitude e uns conceitos muito pautados na palavra para poder passar segurança para minha esposa, que nem é da área, então tem certas coisas que eu tenho que conversar com ela, abrindo um paralelo aqui, pra gente não ter DR em casa, mas assim, como é que faz com os casalzinhos? Que a gente faz de vez em quando nas novelas, né? Mais desafiadora, por exemplo, imagina, Berseba. né? Como é que a gente faz com Berseba, que vai casar com a Masa, né? Sei que minha esposa fica meio pudo, raivoso, assim, porque eu brinco com ela, falo, não, amor, porque o personagem vai ser assim, vai ser assado, vai ser bacana e não sei o quê. Aí a Berseba, a parte da Berseba, eu não quero saber. Apesar de não ter nada demais, é pegar na mão, é beijinho na mão, é uma coisa mais carinhosa. Sim. Até porque é passado e retratado com uma outra visão. Relacionamento. Tirando o Saul, que merece uns cascudos. Mas, assim, do contrário... Tem um calo no pé de Davi também, né? O que eu faço? Quando eu tô assistindo a série, eu falo, amor, vai começar. Aí ela tá lá em São Paulo, tá aqui em São Paulo, né? Aí eu tô lá no Rio. Aí a gente começa a assistir, nos intervalos a gente se fala por FaceTime, né? O WhatsApp e tal, né? E aí eu falo, amor, assiste hoje porque vai entrar isso, vai entrar assado, tudo. Aí, quando chega a época quando eu vou retratar a Berseba, tudo, ela, fui na cozinha pegar uma bolacha. Fui na cozinha. Não, mas você não teve nada demais, é só pra você entender o gancho. Ela, não quero saber. Eu falei, tá bom então, amor. Então não falaremos disso. Mas tem, tá? Mas é conversado. Sim. É o que eu tô falando. Eu peguei esse trabalho, obviamente, é um privilégio. E tomara que venha muitos outros. Mas eu tudo converso com a minha esposa antes. Porque nenhum trabalho no mundo supera a qualidade e o casamento.
Eu não posso colocar em xeque o meu casamento por conta de um trabalho ou qualquer outra coisa, tá? Eu tô falando de trabalho porque, né, a gente tá falando de série e tudo. Então, quando me fizeram o convite também da série, eu sentei e conversei com a minha esposa. Nós tivemos ali uma insegurança, mais até da parte dela, porque eu entendo, porque ela não conhecia esse lado que é morar longe, porque como eu disse pra você, quando a gente casou, eu não tinha ficado longe ainda, eu tinha gravado Tagem aqui em São Paulo, né? E aí quando eu tive que ir pro Rio de Janeiro, é um desafio, mas hoje a gente tem um desafio com uma maturidade, com conversa, porque eu com muito orgulho conquistei, eu sou um auxiliar da terapia do amor, no templo. O que é um auxiliar? Você que está vendo aí tudo, nós retratamos a palavra voltada para o casamento, o verdadeiro amor, né? Um amor com respeito, com carinho, como que é ser marido, como que é ser mulher, ter um olhar da palavra para a pessoa, é um amor inteligente que a gente costuma dizer, né? E isso é a base da vida. E para quem não conhece, né, Rafa, a terapia do amor são palestras idealizadas pelo Renato e pela Cristiane. Sim, são os nossos Cardoso. Professores, nós somos auxiliares, né? E você, então, dá pra perceber que você é novo de casamento, mas você já tem uma maturidade bacana. O meu casamento foi salvo por conta da terapia do amor. Isso eu posso falar, minha esposa tá aqui, não me deixa mentir, porque nós tivemos muitos atritos no começo, que eu acho que é natural. Adaptação, né? Adaptação. O primeiro ano foi tiro, porrada e bomba. Quem nunca teve... Até porque minha esposa... tem sim uma personalidade muito forte, que esse foi um dos pré-requisitos para eu poder casar com ela. Ela é muito inteligente, um pré-requisito forte, sabe o que quer, sim, sim, não, não. E eu também. Então, como se faz? Então, nós errávamos muito. Nunca, Deus me livre, nada sério, de bater, não é nada disso. Mas discordâncias, natural, sim. Né? E isso foi um desafio. Tanto que nós chegamos num ponto que eu falei, nós precisamos de um aconselhamento. Falei, ok, então como eu sempre transitei, sempre frequentei a igreja, eu falei, está aqui o momento para nós frequentarmos a terapia do amor. E a partir daí foi um deslanchar, graças a Deus, deram um direcionamento, deram um norte, e obviamente depois é com a gente, né? Mas as palestras fazem a manutenção da gente, e existem desafios, existem coisas, não é só porque eu sou um auxiliar da terapia do amor e é esse tema específico, que eu não passo desafios no meu casamento, passo os desafios diariamente. Sim. Por exemplo, que eu te coloquei aqui, morar no Rio. Dá um selinho na Berceba? Como é que faz? Então, assim, é uma coisa que a gente conversa, mas tá tudo certo, mas o que eu tô falando isso? Isso é uma questão de aprendizado. É tudo aprendizado, eu viajo, eu trabalho também, meu marido viaja, desde que a gente casou ele viaja bastante a trabalho. E é tudo uma adaptação, é você entender sempre... E é curioso porque isso pro casamento eu acho muito interessante, né? Quando eu casei, eu sou casada há 5 anos. Meu marido viajava muito e eu não. Seu marido faz o quê? Ele trabalha com vendas. Fala um pouco de você pra gente. Inverteu, né? Ele trabalha com vendas, né? Sim. E aí... Ixi. E viaja, aí, né? Ele viaja bastante. E aí, quando a gente casou, pra mim foi muito difícil esse início, porque eu não viajava. Então, eu tava naquela rotina, e quem viaja muito não tem mais uma rotina. E aí, nos últimos 1 ano e meio, 2, eu passei a viajar um pouco mais a trabalho. E aí, é curioso, porque eu comecei a entender ele em várias coisas, que antes eu questionava, ou falava, não, mas... E aí é legal, porque o casamento vai entrando numa maturidade diferente. Você entende um pouco o lado do outro. E às vezes a gente precisa passar na pele para entender. Olha, essa é a bem falar, verdade. Eu precisei passar. Os maiores ensinamentos que eu, Rafa, porque assim, uma coisa, gente, que a gente aprende é que assim, a gente não muda ninguém, tá? A gente tem que mudar os nossos defeitos, e que são muitos, muitos. Primeiro, para poder ter... Isso falando de relacionamento, tá? Num geral, mas em específico de marido e mulher, para poder ter uma qualidade. Porque assim, a gente costuma apontar o dedo. É porque gente, quando você aponta o dedo, tem 3 apontando para você. Porque é mais fácil criticar do que você olhar para si no espelho e falar, pô, mas esse problema é meu. Eu tô externando porque eu tenho uma bagagem, porque eu tenho essa problemática. A gente fala, não, eu amo essa mulher, não, eu amo esse homem. O que foi essa pandemia? A gente confinado dentro de casa. Isso é muito sério. Quantas agressões a mulheres nós tivemos? Quantos divórcios, né? Quantos divórcios, quantas coisas ruins tiveram. Por quê? Porque as pessoas não sabem se relacionar, marido e mulher. Não sabe viver debaixo do mesmo teto, não sabe ter um tempo de qualidade, não sabe... Então, por que eu tô falando isso? Porque os valores se perdem. Não pode deixar... Tem certos valores que são imprescindíveis para a gente ter uma qualidade de vida com
com a nossa escolhida, com o nosso escolhido. Então, por que eu bato nessa tecla? Porque o cerne da família, marido, mulher, enfim, filhos, é o que dita todo o sucesso da sua vida para tudo. Profissional, para você poder fazer um curso, para você... Tudo que você vai... Começa em casa. Educação é em casa. É. O amor você vai aprender em casa também. Você aprende em casa. Por quê? Porque amar é se doar. Se você não tem capacidade para se doar para outra pessoa, se tirar da equação, falar, ok, eu vou fazer isso, vou fazer porque ela quer, depois a gente, porque é uma necessidade para ela, eu entendo que é dificultoso se eu for confrontar agora, eu vou fazer isso, depois a gente conversa. Quer dizer, você sair do eu e colocar o nós ou o ela, se for o caso, necessariamente agora para depois conversar, isso é muito difícil. Resumindo, né? Amar igual sacrificar. É difícil. Ponto final. É e isso. Aí, por quê? Porque esse foi o meu maior desafio. Por que eu sou um auxiliar? Porque você vê que minha vida, ela não tem ponta solta. Por que eu me formei? Por que eu sou dessa área? Por que eu gosto de atividade física? Por que eu sou um auxiliar? Por quê? Porque foram os meus maiores desafios da minha vida. E eu peguei todos os meus desafios da minha vida e fiz um troféu que Deus me permitiu vencer. E o meu casamento hoje, óbvio que é uma constância de vitória, mas era o meu maior desafio. Aonde me era colocada a fé, a prova, mais do que nunca. Porque eu falei, meu Deus, eu falei sim para uma pessoa. Eu fiz uma aliança com Deus ali, porque eu vou fazer essa mulher feliz. E eu não estou conseguindo. Está tendo problemática. Isso olhando pela minha ótica, só falando que eu sou o problema, tá? De certas coisas para poder resolver. Eu falei, não, eu tenho que me aprofundar nesse tema. O que diz na Bíblia nesse tema? Aí eu comecei a aprofundar e, como consequência, eu fui virando um auxiliar da terapia do amor com as palestras que acontecem toda quinta-feira aqui no templo às 8 horas com a Cris e com o Renato, né? E é o que eu falo para você. São aulas, né? E tem a The Love School, né? Que a gente aprende também aí, que passa todo sábado, meio-dia. Que quando eu vou falar pra você, às vezes eu tô gravando tudo, às vezes eu assisto a Univer, na Play Plus, né? Fica lá, registrado. E são coisas com uma linguagem tão atual, e eles batem muito na tecla, né? O mundo artístico. Porque o mundo artístico, o que eu posso voltar aqui, falar pra você, lida muito com a emoção, né? Então as pessoas casam por impulso. As pessoas fazem muita coisa por impulso. Eu acho importante falar sobre isso também, porque a gente vê assim, no universo, né, do teatro, entre atores e atrizes, a gente vê que muitos relacionamentos acabam não se sustentando. Muitas vezes por conta das exigências da profissão, né? Então, é muito legal você dar esse exemplo também. A pessoa, ela não tem essa base, como eu disse pra você, o amor inteligente, ele tem que ser aprendido. E aí, quando eu falo isso pras pessoas, às vezes que eu vejo que a pessoa me dá uma brecha, né? Pra poder conversar, a pessoa sempre faz uma cara de interrogação. Fala, não, peraí, eu vou te explicar o que eu quero dizer. Você não estuda pra ter uma profissão? Você não tem que se preparar para fazer algo, ser representante e se considerar profissional daquilo ou capacitado para fazer? O amor é a mesma coisa. Ou você acha que vai tocando e vamos ver se dá certo? A vida amorosa, o relacionamento não é assim. Se você não aprender com como tem que ser feito ou ter um direcionamento, vai naufragar, meu amigo, em todas as áreas. Financeira, de tudo vai naufragar, você tem que ser aprendido. Aí eu começo a conversar com as pessoas, no intuito de dar um direcionamento para a pessoa, porque é o que eu falo, é como o Espírito Santo, você tem que estar aberto, ele não vai forçar. Então, é o que eu falo, eu sempre tento introduzir essa conversa com as pessoas, aí se eu vejo se eu consigo me aprofundar, falo, pô, cara, tenta ir lá na terapia, eu sou um auxiliar, a gente trata muito disso, e você vê que é um tema recorrente. Porque vira e mexe, na minha área específica, é divórcio, é nego pulando de galho em galho. Então, por quê? Porque as pessoas, é isso que eu queria dizer, elas transpõem, elas colocam o sentimento na frente da razão. Por exemplo, eu vou fazer um par romântico com você. Entende que são dois profissionais. E aí o que acontece? Eu começo a conviver com você. Eu começo a ter uma proximidade com você. As pessoas confundem, não vê isso como trabalho, que tem que ter um limite. Tanto, eu tô falando de relacionamento, mas pode ser um limite de violência, eu posso fazer um vilão, eu posso fazer qualquer outro tipo. Tudo existe um limite para ser feito. As pessoas deixam transpor isso. Aí que bagunça tudo. Aí que bagunça. Olha, é terrível. Então isso é muito complicado.
É muito complicado. E isso eu aprendi na terapia do amor. Não que eu tive esse problema na minha vida, eu nunca tive. Eu tive um problema, às vezes, de impulso, às vezes, de ficar nervoso por esse meu jeito impulsivo, mas questão de relacionamento, tudo. Nunca tive grandes traumas na minha vida, tirando a bulimia, que nem eu contei pra você, de relacionamento, essas coisas. Não. Mas assim, mas não estava certo. Tinha que ser aprendido. Você fala, mas não tô fazendo... eu nunca fiz nada tão errado, mas também não fez certo. É sim, sim, não, não. O certo... Já viu alguém meio grávido? Ou tá grávido, não tá. Ou tá certo, ou tá errado. Então, é o que eu falei. Deus me colocou os desafios na minha vida. Tanto na minha profissão, tanto nas minhas duas profissões, porquê da educação física, porquê da artes cênicas e o porquê da terapia do amor para poder ter um relacionamento de qualidade. Então é isso que eu falo. Seja qualquer segmento que você que está assistindo aí em casa vai querer atuar na sua vida, é pegar a dificuldade que às vezes que te barra e você fazer disso uma ponte para você pegar esse muro e transpor para fazer você se superar. É fácil? Não, não é fácil. É desafios diários. Mas Sim. Não é impossível. E se não fosse isso, que graça teria a vida também? Você tem que ter desafio. Você tem que ter metas além de que você nunca imaginou. Eu posso dizer por mim, tá? Desde que eu me converti e desde que eu me coloquei à prova de outros desafios, me dei a cara a bater. É isso que você fala, não, quero ver, vou colocar à prova. Deus tem me concedido tantas coisas que, olha, posso te falar? Nem nos meus sonhos, como minha esposa me diz, né? Que ela fala, não, eu falo pra ela, você é a resposta das minhas orações, e ela fala, e você supera até os meus sonhos que eu tinha pedido pra Deus, né? E é isso, quando você se entrega de coração e com inteligência, porque a gente às vezes fala coração, pensa que é sentimento, né? Mas é cabeça e coração. Uma entrega total. Quando você se entrega, você tem uma recompensa. Você tem uma recompensa. Não pensando na recompensa, mas a entrega, ela faz com que seja consequência. E aí é o que eu sempre uso essa frase. Eu faço hoje na minha vida, eu faço tudo para a audiência de um só. E tá lá em cima. Esse é a minha filosofia, o meu estilo de vida no que eu acredito. Obviamente, sou um cara vaidoso. Obviamente, eu tenho minhas vaidades. Pô, eu gosto de fazer academia, passar um creminho aqui, outro ali. Mas isso não transpõe os meus princípios e quem eu sou. Eu uso isso como material de trabalho, porque eu aprendi isso. Eu tenho muito da minha mãe, sabia? Eu sou mais Dona Regina do que seu Luiz. Eu sou seu Luiz daqui pra baixo. E aqui, velho, assim, é Dona Regina. O jeito de pensar, o jeito de cuidar. Porque, assim, a minha criação, eu tive muito mais contato e conversas com a minha mãe no dia a dia do que com o meu pai. Meu pai era assim, quando rolava realmente uma problemática muito, muito grande lá em casa, você vai falar com seu pai. E aí era meu pai. Mas o dia a dia, tipo, a gente terminava de comer. Por exemplo, até hoje. Termina de comer, converso com meu pai e tal, enfim, família. Meu pai levanta e vai pra sala. Eu sempre fico lavando a louça, trocando ideia com a minha mãe. E isso hoje eu transferi pra minha família. Que é a minha esposa, minha família hoje. Que é o quê? Lá em casa a gente tem um combinado. Você faz a comida, eu lavo a louça. Eu posso fazer o café da manhã. Mas você faz a comida, eu lavo a louça. A gente divide tudo por igual. Tudo por igual no que tem que ser dividido. Obviamente, tem certas coisas que competem a mim como homem e ela como mulher. Mas eu não acredito nessa coisa. Eu sou o maior fã da minha esposa. Porque a gente tem que explorar os nossos limites. E o casamento é isso. É você elevar o seu companheiro. Você tem que ser o maior ajudador. Eu tô falando tudo isso, batendo muito nessa tecla. Obviamente, para não fugir do tema que nós estamos falando aqui da série. Mas a série que eu represento aqui, que eu estou falando, representa valores, princípios. E isso tudo você vai encontrar dentro da nossa série. Porque quando a gente assiste Reis, né, e é o que você falou há pouco, né, a gente aprende com cada história. Cada história ali, tanto as histórias que não estão na Bíblia, mas ajudam a contar essa história, também trazem ensinamentos, né, e a gente tá vendo isso com a Amasa. Sim. Você tem aprendido algo específico com esse personagem? Sim, principalmente assim, o Amasa é o que eu falei pra você. Eu posso estar destrinchando qual foi o meu maior ensinamento com a Amasa. Tchan, tcharam, próximo episódio. Né? Para. Parte 2. Para, podcast. Assim, o Amasa, como eu disse pra você, por que o Amasa é o Amasa? Que ele construiu, como que foi a psique pra construir o Amasa?
Por que ele age dessa maneira? Por que ele, por exemplo, converteu para as rinchas? Por que ele virou um valente de Davi? Por que ele fez isso? Bagagem. Uma falta de aceitação da realidade que ele vivia quando ele era criança, vendo o pai passando dificuldade juntamente com a mãe, tudo, e ele não conseguia desenvolver isso. Não teve isso na criação da Amasa. Obviamente teve um hiato aí, porque pegou uma Amasa também. Eu acho que o Diego retratou ele com 15 anos, se eu não me engano, 15, 16 anos. Não mostrou a infância, mas entende-se que foi uma infância também trabalhosa, penosa, da família, nunca faltou nada, mas foi difícil naquela época, pelos impostos, tudo. Então, a bagagem que o Amasa veio na infância e não foi resolvida. Isso é uma coisa que o Amasa carrega até hoje, em específico para o rei Saul. Por isso que ele tem essa mágoa. Eu não sei, fica aqui a diquinha, se de repente puder, mas eu não sei como é que é, de existir o perdão para o rei Saul dentro do próprio Amasa. Porque a bagagem que ele carrega, os traumas, por exemplo, eu acredito que com um pai, pela linha de interpretação que estão me deixando fazer e pelo meu entendimento, ele resolveu. Tanto que ele aceita até a Zeruia, né? Ele aceita a Zeruia, a madrasta, né? Que ele foi resolvido, porque no começo da trama nem encostava no pai. Era uma relação totalmente truculenta. Quantos pais e filhos vivem uma relação assim hoje? Por bagagem, não precisa ser uma condição financeira de repente difícil, pode ser um pai que bate numa mãe, enfim, qualquer trauma que causa isso, né? E se estende isso para a vida toda, né? E tem uma coisa terrível que acontece muito, que esses traumas, eles são duplicados, como se fosse uma maldição. Tipo, seu pai fazer isso com a sua mãe, você vai fazer isso com sua mulher, enfim, e o seu filho também. Vai passando de geração em geração. É terrível, né? Isso, terrível a bagagem. Então, eu tive um olhar clínico e um olhar cirúrgico entre tantas coisas, mas essa foi que mais me chamou a atenção. Porque você tem que saber por que você faz isso. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exato. E você não pode levar uma interpretação e uma vida assim. Então eu tinha que saber de onde, eu tinha que partir de alguma coisa sólida. A base do Amasa. Para depois ir dando colorido, dando a ficção, dando o que é real. Sim. Também. E a minha base foi essa. Qual que é a bagagem que o Amasa carrega? Para poder ser quem ele é. Ser como ele é, né? Então, eu tenho esse olhar sobre o Amasa e eu retrato muito isso hoje. Retrato, que é o que eu te falei, a gente vai tirando as nossas bagagens, com o aprendizado, com a fé. Então, as bagagens, óbvio, eu carrego algumas coisas ainda assim, que eu tô me limpando, que eu tô tirando, que tá me tornando uma pessoa melhor, que eu tô conseguindo ser um ajudador da minha esposa também, e eu pro mundo, eu com as pessoas, né? Então, o que eu posso resumir em uma palavra é a bagagem do Amasa, né? E as pessoas que estão em casa ter esse olhar atento, porque assim, quem não carrega uma bagagem é difícil, ou quem não teve uma bagagem e pode dar um testemunho de falar, não, hoje eu não vivo mais isso, mas eu passei por isso e eu tive essa quebra disso. Isso é muito importante. Por isso que eu bato na tecla, olha como nossa série atual, ela retrata tudo que a gente está vivendo, tudo. É ensinamento em cima de ensinamento. A cada episódio, a cada capítulo, é uma porrada na cabeça para você refletir e parar. Porque o ser humano é assim, né? Precisa dar umas pancadas para acordar às vezes, né? Precisa dar uns chacoalhões. Eu não quero retratar violência aqui, não. Mas uns chacoalhões. Fala, ô amigão, acorda. O que é isso? Para onde você está direcionando seus valores, a sua vida? Por que você está fazendo isso? Você não pode entrar no automático. Você não pode fazer, por exemplo, o Amasa, ele não faz nada no automático. A grande referência na vida dele é Davi. Por mais que, assim, obviamente, vai ser retratado isso nas outras séries, quando o Davi também se perde um pouco, tudo, mas a base, tanto que Deus perdoou Davi. Por quê? Porque o coração do Davi sempre foi com ele. E o Amasa se espelha nisso, nos conselhos, no direcionamento. Ele vê Davi, ele admira Davi. Eu morei com o Davi, né? Tanto que teve isso na spoiler, já saiu ali tudo, nas fogueiras, quando eles estavam indo pegar os prepúcios, tudo que o rei Saul pensou que iria se prejudicar, né? Sim. Pediu 100, o rei Saul tomou 200. E aí ele retrata na fogueira, não, agora que eu também casei, tu não aguentava mais ficar lá com a Amasa, tudo, por quê? Porque a gente conversa sempre muito, né? Tem essa união, Tem essa união dentro de casa. Vários jantares, vários almoços ali são retratados. Eu, meu pai e Davi, e conversando, tudo. Então, existe essa troca. Então, eu acredito que o Amasa, ele se espelha muito no coração de Davi também. No coração de Davi. Porque você imagina, tendo a visão daquela época, tá? Você fazer
uma missão, onde você tem que matar fulano, ciclano, ou ir contra, era uma época violenta, era uma época de batalha, que hoje pode, de repente, se olhar com um olhar clínico de hoje em dia, você fala, credo, violência, mas naquela época essa era a linguagem. O Velho Testamento, por exemplo, tinha várias mulheres que o marido casava. Hoje a gente entende isso, existe toda uma crescente, enfim, toda uma história aí, né? Então, por isso que eu falo, para as pessoas terem esse olhar clínico, inclusive da época, para pegar como aprendizado. Porque tudo evolui, né? Se você não tomar cuidado, até óbito evolui. Você não pode ir para óbito. Então, eu procuro ter esse olhar clínico, sempre tentando levar, obviamente, quando é pertinente, com uma maneira leve, mostrando uma Amasa de uma maneira mais afetiva, com o pai faço questão, daquela época, né? Quer ver, ó? Dá a mão pra mim assim. A gente lá não dá a mão assim, a gente dá assim. Faz assim, né? É assim. Porque era diferente, É que é né? diferente. Então eu procuro ter contato com meu pai. Eu procuro mostrar esse jeito amigo. Teve uma cena que eu gravei com o Davi, que eu entrei no quarto com as meninas, é engraçadinho, aquelas meninas são demais, né? As irmãs da Blericela. É muito gostoso, porque assim, por que eu falo isso? Porque eu já vivi uma experiência dramaturgicamente falando, por exemplo, a novela Jesus, era muita dificuldade, o Jesus caminhando com os seus discípulos e indo tudo, e eu era a quebra da novela. Eu era o lado leve, que não era menos importante, que se contava, mas era a quebra. As meninas, elas vêm como uma quebra, porque é batalha em cima de batalha, que nós retratamos na série Reis. São desafios, assim, o rei Saul, aquela coisa que fica rondando Davi o tempo inteiro, querendo prejudicar Davi, né? Sim. Então, e vai piorar, né? Vai piorar A gente não viu nada ainda, não né? viram nada ainda. Vai piorar bastante, porque os desafios ficam maiores. E a loucura de Saul vai ficando maior ainda. Por quê? Porque a cada passo que Saul dá pelo poder, porque ele se perde e se distancia da palavra de Deus. Você imagina? É muita responsabilidade, né? O cara era ungido por Deus. O cara foi ungido diretamente, assim, e depois se perder. Então, assim, enfim, são vários desafios dessa convivência com Davi que a gente se torna valente, depois Davi vai ser ungido, enfim, um monte de empoderado, rei e tudo, que tem uma crescente de aprendizado, tem uma crescente de entendimento. Então, por isso que eu procuro construir uma Amasa baseado desse jeito que eu tô falando, para ficar crível, verossímil e para deixar ele humano também. Você tem que deixar humano. E a Bíblia diz que Amasa, ele era um dos valentes de Davi, né? Sim, um dos Quem valentes. eram os valentes, Rafa, de Davi? Os valentes de Davi, eu posso falar, a gente brinca, fala que é um dos 7 valentes de Davi, né? Assim, porque eram meus primos, a família. E é tão atual, porque assim, existe uma disputa, agora vamos falar de briga, de treta, gente. Existe uma disputa naquela época de poderes, até entre os valentes de Davi. Amasa e Joabe. É uma questão. Por quê? Porque por eu ter essa proximidade São primos, com Davi, né? somos primos, ter essa proximidade com Davi, existe naquela época uma disputa de quem vai ser comandante, quem não vai. E, Davi dá uma lição, dá uma missão para nós. Quem conseguir isso em tanto tempo vai virar meu comandante, tudo. Só que assim, Joabe é uma outra linha de interpretação, tá, gente? Joabe é mau. Eu não sei, o Mário não veio aqui ainda. Não, ele vai vir ainda. Né? Ele vai falar pra vocês, enfim, o personagem dele. Mas assim, Joabe não teve a minha relação com Davi, a minha construção, a minha experiência de vida, enfim, é uma outra visão. Porém, temos o mesmo objetivo, que é o quê? Ser líder dos valentes. Ser um comandante. Aí, na disputa, cria-se várias rinchas entre a própria família. Então, os 7 valentes são as pessoas mais próximas de Davi, que vai... E a gente tava até brincando que nós estávamos gravando uma das invasões ali, né? E Saul, quando determina quem vai ficar com Davi, para fazer as batalhas, tudo, a gente pensa... Eu pensava, pelo menos, depois, por isso que eu falei que os textos são ensinamentos diários, que eram os melhores guerreiros. Não, você vai com Davi, porque vocês vão arrebentar e não sei o quê. Não, porque ele pensou que seriam os piores e que ia morrer logo na primeira empreitada. Falei, então ele tava achando que eu era ruim, que eu era um guerreiro péssimo. E pelo contrário, nós como somos com Davi, somos com Deus, né? A gente vence tudo e Deus nos dá a unção e as vitórias, em especial, mas para Davi, que é nosso líder, né? Das coisas mais improváveis pela visão do homem, pela visão do rei
deturpado. Mas para a visão de Deus e de Davi, nada é impossível. Deus está conosco, né? Então, esses são os valentes, os guerreiros que também não eram prometidos, os guerreiros que também não tinham uma validação do da rei, sociedade, porém, Deus trabalhou de uma maneira improvável, como sempre, né? Como sempre faz. E aí esses são os valentes. Aí existe a rixa, óbvio, existe a trama do núcleo, em especial, dos valentes primos, enfim, tudo pelo poder. E existe uma traminha em especial entre eu e Joabe, porque nós ficamos nessa ascensão de um vira comandante, depois o outro sai, depois o outro volta. E no fim das contas, o meu fim é trágico, mas é verdade. Joabe me abraça numa batalha e me estoca na quinta costela com uma adaga e me deixa caído no chão. É bíblico, Isso mas é bíblico. a gente vai ver uma reviravolta enorme aí de Amasa, gente, né? até isso acontecer, eu tô falando pra vocês tudo, é porque, você vai lá na Bíblia e você olha, tá lá, né? Você vai se jogar no Mas YouTube. a gente vai acompanhar toda essa trajetória de Amasa até entender o que acontece pra ele se virar aí contra esse próprio grande primo amigo dele, Davi, Sim, eu nem virei comandante, nada ainda. Nós estamos como valentes acompanhando Davi nas batalhas. Tipo, o rei Saul fala, agora eu vou pegar ele, agora eu vou pegar Davi. Aí dá lá uma missão pra ele. Aí a gente vai acompanhando Davi. A gente tá acompanhando desde o início, né? Toda a história. Início. E ir lá nas batalhas, nas guerras, nas lutas, e nos cavalos, nas espadas, enfim. E aí, mas essa trama ainda não... Acredito que vai ser agora na sétima temporada, no final da sexta pra sétima temporada. A sexta temporada tem bastante batalha. Olha, eu vou dar um spoiler pra vocês aqui, eu não posso falar nada, senão amanhã eu chego pra gravar e falo, a Amasa morreu antes da época? Não entendi porque a Amasa morreu, mas assim, aquela passagem que nós gravamos das cavernas, das grutas, que é onde rei Saul vai se aliviar, isso é bíblico também. E Davi, olha só que legal isso, olha que ensinamento. Davi tem a oportunidade, porque até chegar nisso, gente, tem um monte de perseguição, que vai, que volta, a gente tá fugindo do rei Saul, né, tudo. Sim. E Davi tem, enfim, a oportunidade de matar o rei Saul. Davi, porque o rei Saul vai numa gruta onde nós estamos escondidos, que foi maravilhoso gravar ali, uma coisa incrível, vocês vão ver a qualidade. E ele não mata. Por quê? Porque Davi não consegue matar o ungido de Deus. Olha o respeito. Mesmo com aquela toda... Olha o coração de Davi. Sim. Só isso é um aprendizado, é um tapa na nossa cara. É um tapa na nossa cara. Se você se imaginar naquela época o que ele tem vivido, o que ele já viveu, até chegar nesse ponto da trama para as pessoas verem. E ele não matar, porque ele é temente a Deus. Você fala, que é isso? Eu tenho que aprender, eu tenho que melhorar muita coisa. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa perseguição, gente, nas grutas, na caverna, vocês não sabem a qualidade e de produção, de guerra, de batalha que vai vir. Se vocês estão gostando de tudo que vocês estão vendo agora, espera, vai acompanhando para vocês verem a qualidade das batalhas, das guerras e, obviamente, o ensinamento inserido nesse contexto todo de superprodução. Só melhora. Só vem coisa boa por aí, né? Só melhora. Porque, inclusive, as nossas próprias roupas, elas vão tendo um upgrade. Que se as pessoas repararem no começo, a gente não luta com armaduras, essas coisas, porque não entende que nós somos ungidos e valentes de Davi, que é por Deus, né? Mas vai existindo um upgrade nas nossas roupas, que, modéstia à parte, é maravilhosa. O figurino tá impecável, né? É maravilhosa. Tá e tem uma poesia bonito também ali, e uma licença poética na criação também, que deixa esteticamente única a nossa série. Então, se você for destrinchar figurino, se você for destrinchar adereços e não sei o que, a nossa série não deve nada para série nenhuma no mundo de produção e principalmente do que nós retratamos, né? Nós estamos retratando a história mais linda que pode ser retratada, a história da Bíblia. Nós temos várias outras séries, obviamente, que as pessoas podem assistir em canais a cabos e super mega ultra produções hollywoodianas, mas nós podemos bater no peito e dizer, eu em especial, que eu retrato a palavra com a mesma qualidade. Então, assim, eu tenho um orgulho. Aonde eu vou, as pessoas falam, pô, você não é o cara lá que tá fazendo... Aí eu sento, converso com as pessoas e todo mundo assiste. E tá tendo bastante repercussão no seu personagem? O pessoal manda mensagem? Tá, porque que aconteceu? Desde que entrou Davi,
dobrou quase a audiência, né? Porque a história da Davi é muito conhecida. Muito conhecida, muito conhecida. E é a fase que Davi tá grande e tá tendo várias batalhas. E é legal ver as batalhas. E o pessoal te manda o quê, assim? O pessoal no direct fica mandando. Fala muito de assim, na linguagem deles. Eu shippo esse casal também, a Berseba, você... Porque a atriz também, ela que faz a Berseba, a Clara, ela é muito centrada, muito respeitosa também. Uma atriz muito boa no que faz, tudo. Ela faz uma das irmãs ali, não é a mais velha, mas é a mais responsável das três ali, porque as três são muito jovens, é a primeira que casa, então ela tem uma maturidade um pouco. Então tudo, pra vocês verem, tudo é pensado, tudo é casado, até quem vai fazer par com quem, até quem, tudo na nossa série. Então assim, vem nessa crescente de desenrolar, e se você acompanha, se você vive isso junto com a gente, vocês querem saber. Vocês vão ficar, mas o que vai acontecer? Casou, não casou e vai matar? Conseguiu? Por exemplo, me mandaram ontem. Nossa, todo dia chega um monte de coisa. Mas veio umas 4 perguntas parecidas que me deixou muito intrigado. Porque pra você ver como é o público que acompanha mesmo, acompanha a gente, né? O que Davi colocou na bebida dos soldados para deixar ele daquele jeito, para eles conseguirem cortar os prepulsos, tal, essas coisas. Então as pessoas fazem perguntas pra gente. Você vai até que temporada você vai? Mas você vai casar? Você vai ter filho? Davi vai casar com quem? Eu fiquei depois conversando, nós temos um historiador que nos acompanha no set, uma pessoa responsável por isso, para não deixar fugir da palavra, do tom. Eu não sabia disso, entre tantas coisas que eu tô aprendendo, porque a Bíblia é muito vasta, né? São várias coisas. Davi tem 6 mulheres e 10 concubinas depois. Não sei como vai ser retratado, né? Haja mulher, hein? E aí, assim, então, as pessoas têm a curiosidade muito, quando eu posto, então, bastidores, porque você vê bonitinho o produto aqui, né? Bem quadrado, bem tratado, som, enfim, tudo. Aí eu faço questão de filmar por detrás. Aguça mais a curiosidade da as galera, câmeras, né? Aí as pessoas, nossa, eu não sabia que era isso. Isso é comida de verdade? Mas é bebida de verdade? Tem alguma curiosidade que você não postou pra contar aqui pra gente, de bastidor? Alguma curiosidade aqui? Com o Cirilo, nas batalhas. O cavalo eu achei ótima, né? Você contou. O barriga, né? Não, o que eu não... Olha, apesar que eu acho que eu já falei tudo, mas de coisas que eu não postei ainda, por uma questão óbvia, porque senão pra não dar tanto a spoiler, direção né? me joga 18 pedras na cabeça, porque assim, o que as pessoas não sabem em casa, que assim, a gente não grava cena 1, cena 2, não cena 3. Não é na ordem, né? Não existe uma ordem no sentido de 1, 2, 3. Nós vamos pela ordem de roteiro de locação. Por exemplo, eu não falei das grutas aqui? As grutas nem entraram essa passagem ainda. Mas foi uma das primeiras coisas que nós gravamos por uma questão de locação. Então tem um monte de filme, de coisas gravadas que eu tô me coçando, mas eu não posso postar, não entrou no ar ainda. Tá. Então, assim, eu tenho todo esse registro. Então, nós gravamos as séries, as novelas, enfim. Às vezes, assim, você grava no mesmo cenário uma cena que você tá feliz, conversando, aí você pega um outro momento daqui 2 ou 3, 4 episódios, que é porrada, que é briga, que é pau. E você tem que só, às vezes, trocar... Você vai trocar de roupa, porque é uma questão de continuidade, mas você tem que voltar com outra relação. Tipo, peraí, eu saí daqui, eu fui pra onde, o que aconteceu, você tem que imaginar. Tem que imaginar. Então, a nossa cabeça, quando nós estávamos gravando nas grutas, porque era tudo muito novo, tinha acabado de juntar o pessoal, o elenco. Peraí, gente, vamos sentar. Aí sentou todos os valentes, sentou Davi, sentou todo mundo ali. O que aconteceu até chegar aqui? Pra entender, porque a gente né, tem que criar uma relação. Por exemplo, a minha relação, por exemplo, com o Mário. Tem essa disputa de poder, né? A gente está construindo uma relação gradativa de rincha. Mas logo no começo ainda não tem uma rincha efetiva, né? Já lá na gruta já tinha um pouco. Por quê? Porque lá na frente vai aparecer. Então tinha coisas que assim, às vezes nem é no texto, mas é olhar, é uma certa detalhe, implicância, né? um não sei o quê, que quando é compilado num todo, você entende.
Você não pode fazer essa quebra direta. Mas era amigo ontem e hoje tá matando? Não entendi. Isso é um trabalho minucioso. Pra ter essa virada, que você tem que ter essa virada. Então, por exemplo, lá nas grutas, eu construí isso com ele, construí uma relação com o Davi também, que depois as batalhas, e não sei, você tem que, mas aqui você já foi comandante, você não foi? Quantas batalhas a gente já passou aqui? Então, toda essa construção tem que ser feito do antes, do depois, o que aconteceu nesse ato. Então, assim, coisas que eu não postei, a única coisa é da gruta ainda, porque nós estamos gravando bem acelerado. Então, praticamente assim, nós gravamos, depois de uns 4, 5 dias tá entrando no ar, né? Por isso que tá bem puxado. Então, tá quase um history. Que legal. Mas a gente tem também que manter essa curiosidade, né? Que é um mecanismo também que a gente faz para estar interagindo com o público. Sim. Para estar puxando. Não, o pessoal tem muita curiosidade, a gente, né? O pessoal me inclui também de ver os bastidores, curiosidades, né? Enfim, tudo isso, né? Nós gravamos, por exemplo, essas noturnas, gente, que vocês veem, são externas que a gente fica até 2, 3, 4 da manhã gravando na cidade cenográfica. Então, assim, não pensem que a batalha é apenas cenográfica, que é apenas encenada. E as batalhas que a gente faz, gente, é coreografado. Tudo, você vê, quando, né, você vê a ação e é um monte de cabecinha pulando, espadada e não sei o quê, aquilo tudo uma coreografia. É coreografado. Existe os dublês e coreógrafos de luta para os atores em específico. Por que eu falo para os atores? Não é que tem uma tratativa diferente, somos melhores. É porque na história, às vezes, o dublê sabe do movimento que você faz, ou naquela hora, por que você tá fazendo isso? Eles acompanham também a sua história. E tem os outros dublês que eles vão, os coreógrafos que pegam e vão fazer aquelas coisas que às vezes duplicam também na computação gráfica. Mas espadada dos guerreiros também. Então, assim, tudo que vocês veem ali é coreografado, é pensado e é controlado. Nada é faz aí, vai. Não existe isso. Senão vira bagunça. Aí você imagina um monte de camarada com espada, que apesar que é cenográfica, né, gente? É de madeira, tudo, mas assim, quando eles dão um close, não sei se vocês já repararam, o close é a espada de metal de verdade. Mas detalhada, tudo, mas nas pancadarias, tudo... Não pode, né? Pode. Obviamente. Não pode. Eu tive uma coisa, mas aí foi erro meu. Eu tava gravando com um camarada lá, tinha um dublê lá, tudo, cara, desse tamanho. E eu tenho o meu 1,68 m, imenso. Só que os valentes Davi, é assim, eles são ágeis. É passou a espadada, matou e não sei o que, cortou e foi, porque assim, é uma proporção tipo de 1:10. Sempre vai para as batalhas assim, coisa que o rei Saul fala, né? Fala, mas como? Com tão poucos homens ele conseguiu, por exemplo, pegar esse exército. Por quê? Porque nós somos habilidosos também. Passou, morreu, meu amigo. É play, plu. E essas coreografias têm que ser muito ágeis, né? E eu tava fazendo com um dublê que era desse tamanho. E numa das mortes eu lutava com 4 caras ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia. Uma é que eu cortava a jugular dele. Eu pegava e cortava o jugular. E eles estão de elmos, né? Ali, capacetes, com aquelas coisinhas de cavalo, tudo. No furor do negócio ali, fazendo tudo, eu desviei a cabeça pro lado errado. Porque quando você corta a garganta, o cara faz assim, você empurra e vai estocar o outro cara, chutar, bater, enfim, né? É assim que funciona lá, gente. Eu virei a cabeça pro lado errado. Ele deu uma capacetada com os negócios de cavalo aqui no meu olho. Quase que me pega no olho. E eu tô todo machucado aqui, ó. Por quê? Porque eu faço pra valer. E aí eu tô aprendendo também, né? Assim, machucado que eu digo ralado, tá? Nada sério. Nada coisa de grave. Moleque que pula de árvore. E aí eu falei, amor, eu dei uma machucadinha aqui, tudo. Coisas como assim, por exemplo, a gente usa aqueles braceletes. Às vezes, eu apertei demais, por exemplo. E de tanto fazer esse movimento com a espada, assou. Então são coisas que acontecem. Sim. Então assim, mas tudo isso é pensado. Um tecido que te possibilita fazer um movimento. Uma espada que é guardada aqui, que você bate com o cara que monta seu figurino. Você fala, não, eu tenho que ter uma entrada para 2 adagas aqui e uma espada. No meu caso, por exemplo, foi assim. Porque tem cenas marcadas que fala, a Masa manipula 2 adagas habilmente e arremessa. Eu só taquei pedra e chinelo na galera já, né? A adaga não. Então você tem aula para manipular a adaga. Muito legal. Então tem, assim, o trabalho é minucioso. Sim. E é incrível fazer isso. É incrível.
E vem muito, né, Rafa, de Amasa por aí. Olha, vem muito de Amasa, vem muito conflito vem muito amor também, é importante falar, que nem só de guerra, né? Vive Amasa. Vive Amasa, e até porque quando existe uma coisa no exército, que quando você casa, quando você é noivo, você é afastado das batalhas. Um ano para você ficar consumindo casamento, enfim, essas coisas assim, né? Né? Não mostra isso, não tem isso. Falei virando o pescoço para minha esposa, mas isso é bíblico. Entende-se que quando o guerreiro casa, você fica um tempo, um ano aí, sem estar no exército, né? Sim, mas depois volta e tanto que é uma das reclamações das mulheres direta é quanto que eu vou viver até essa vida de ele indo pra guerra, né? A gente imagina como era difícil para elas. Né, mas é importante as pessoas saberem isso. Sim, tem muita trama muito bem amarrada, não somente do Amasa, obviamente, tudo que envolve os valentes ali de Davi, muito legal. Davi, gente. né? Essa fase Davi, então... da fuga dele, né? De Saul. Enfim. Eu tava gravando agora a fuga, viu, gente? Já tô me preparando pra sofrer mais. Eu estava gravando agora a fuga com a galera, antes de vir pra cá, 2 dias atrás, estávamos gravando a fuga já, porque assim, a fuga é gravada separadamente, como eu disse pra vocês. A Caverna foi gravada numa região do interior, eu acho que Minas Gerais. Só que eles constroem na cidade cenográfica também certas partes, que tem que ser controlada, com traveling, com câmeras, tudo que às vezes não dá pra fazer lá. Sim. E depois, na hora da montagem, da colagem, fica uma coisa só, né? Então, assim, nós estamos gravando agora outras partes da fuga que já tá pra entrar, né? Então tem muita trama, tem muita reviravolta, muita surpresa e tem muito amor também. Tem muita gente retratando os valores da família, se casando, mostrando as dificuldades, que é o casamento também, o que são traições, as traições. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E, vou falar uma coisa, só cresce isso, viu? Porque, assim, a trama tem que crescer, né? Sim. Ela começa de um ponto e vai crescendo. E a verdade é que a história de Davi tá só começando. Não, Vem começou muita coisa, Nossa. né? Tem muita coisa pra rolar ainda na história dele, muita, né? Tanto de batalha quanto de relacionamento, Exato, né? E tramas incríveis, dele assim. como rei também do povo, enfim. Tem muita coisa, né? Muitos a gente ensinamentos. conhece a história e quer ver ela em Reis. E é bonito isso, porque você vê retratado quase que o dia a dia, né? Porque assim, a gente já viu filmes, já teve até algumas séries retratando tudo, mas essa, não enfim, dessa forma, não né? dessa forma. E assim, você consegue falar, olha como que seria a vida de Davi, ou dos valentes, ou como valente se tornou. Né? Nossa, que legal! Aí você vê a cidade, aí você vê tudo, você fala, nossa, isso que é uma das grandes diferenças, assim, também. Retratar, porque a história, ela retrata por tópicos e ensinamentos, né? Resumido, né? A série, ela destrincha isso no dia a dia. Isso aí, Rafa, olha, se deixar a gente passa o horário da série falando. Já acabou, vai pra madrugada, cheguei agora, gente. Vamos ter que fazer parte 2, parte 3. Depois, quando desenrolar a história do Amasa, você vai ter que voltar aqui pra contar mais detalhes também, porque a gente quer saber tudo, também todas as suas experiências vivendo a Amasa. E você me perguntou no começo da xícara, eu dei um migué aqui, não falei nada, mas você vai ganhar a xícara, entendeu? Olha só, já chega falando, pedindo. Minha esposa coleciona. Então, coleciona? Minha esposa tem xícara Clarissa, do mundo inteiro. Se tiver outra, vai pros dois a xícara, Não vai quero pra você e pra ela. coisar o estoque de vocês aqui, hein? Pra você. Muito Depois obrigado. a gente dá da Carol também. É meu, é dela. Obrigado pela gentileza, eu vou mostrar aqui. Olha só, vou fazer depois um history. posta uma foto com a gente. Olha só, vou postar e vou marcar vocês. Mas olha, sério mesmo, foi um prazer, viu, Rafa, te receber aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória também. A gente fala sobre a Amasa, muito bonita a sua história, então parabéns pelo seu trabalho e a gente vai seguir acompanhando. Eu vou te mandando aí perguntas que eu quero saber tudo que vai acontecer. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, estar retratando e falando um pouco da minha visão que eu construí o Amasa, porque assim, é muito gratificante para o ator poder falar do trabalho que é tão difícil a gente poder pegar um trabalho que tem um significado e um aprendizado por detrás, que passa valores, princípios. Por isso que eu bato na tecla e falo que é um privilégio, sem demagogia, estar podendo participar da série Reis, né? Tantos outros que eu já fiz, mas enfim, da série Reis, e levar isso para o público, né? Porque nós, às vezes, não temos essa percepção, mas nós estamos todo dia na casa das pessoas.
todo dia. Então, quando uma pessoa vem falar comigo, ela fala como se tivesse uma intimidade já, que às vezes eu até explico para minha esposa. Falo, amor, você tem que entender que eles têm uma visão que nós estamos todo dia na casa deles. E nós estamos passando valores, nós estamos passando coisas que as pessoas se identificam. Ou não se identificam. Falo, isso não é comigo. Então, nós mexemos sim com os princípios e com as bases da família para fazer pensar, para poder trazer os valores. Então, tá aqui hoje falando e me expressando e tendo esse espaço para poder estar retratando como é a minha visão de um contexto geral que nós temos, é muito gratificante. Eu queria agradecer você, a equipe toda que foram muito generosos comigo e pacientes por me ouvirem. Obrigada, foi um prazer mesmo. Não é assim. Como é que é? Como é que eu fazer aqui assim, ó. Segundo a 3 mil anos. Exato. Obrigada, Tchau, viu, gente. Rafa? Obrigada a você também por ter ficado com a gente até aqui. Então já começa a série Reis. Sintoniza aí e fica ligado no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha esse bate-papo com todos os seus amigos que curtem o trabalho do Rafa, que curtem o Amasa na série Reis. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.